Salve, salve, tribuneiros de plantão, sejam mais uma vez muito bem-vindos direto do TribunaCast. Campos do Jordão, a quase, Carlão, 1.800 metros de altitude. Estamos aqui mais uma vez nessa cidade assim que nós... A verdadeira cidade maravilhosa. Você gosta de Campos do Jordão? Esse é meu slogan. Você nasceu para ficar aqui em Campos do Jordão? Vou ficar. Você não vai sair? Não vou mais. Mas você é de São Paulo. Mas não quero Pensa, mais. Marginal Pinheiros. Já vivi em algumas cidades espalhadas aí pelo mundo, mas Você aqui. Você gosta de falar que você já viveu em outros países, Não né? precisa, não vou falar Não, nada é disso. bacana Deixa- isso. Você lembra, Bacana. que nós entrevistamos o Alba? Grande Alba. Beijo, querido. O André Alba, ele fez uma entrevista com você, né? Foi terrível, foi terrível. lindo. Foi lindo? Gostou? Foi lindo. Tribuneiros de plantão, entrem lá nas nossas plataformas digitais, Instagram, Facebook, YouTube, Deezer. Nós estamos lá em todos os lugares. TikTok. TikTok. E agradecer muito a audiência, ô Carlos. Nós vamos completar um ano no dia 3 de dezembro aqui. 53 episódios. Vamos beirar ali a casa de uns 55, né? Lindo. Episódio, inclusive, Tribuneiros, tem novidade pela frente, hein? 2024 aí nós vamos aqui convidar muitas celebridades, muita gente bacana, como sempre a gente tem. A gente só tem celebridade, né, Sérgio? Só celebridade. Hoje, por exemplo. O nosso papel aqui é de levar todas as informações, vários segmentos, entendeu? Não tem algo, Carlão, que é tipo específico, direcionado, né? Nós somos ecléticos. Né? E o mais bacana disso é que as pessoas elas disponibilizam um tempinho da vida delas para vir falar da sua história, da sua vida. Tribuneiros, TribunaCast oficial, não esqueça lá, aperte o sininho lá no YouTube, ative lá. Seja um tribuneiro e uma tribuneira aí que a gente vai gostar muito e a gente está falando demais. Exatamente. Você quer falar alguma coisa? Estou muito feliz de estar aqui mais uma vez, contente. Hoje é uma noite de gala, né, cara? Você fez aniversário Fantástico. recentemente. Fiz recentemente. Recentemente. Não precisa né? falar a idade, né? Mas Não fiz. precisa? A idade é aquele número tão questionado se nós temos ou não mundial. Ah, é verdade. Então a gente não tem mundial. Temos sim. Temos. Tribuneiros de plantão, hoje é um prazer imenso recebermos aqui nos estúdios do TribunaCast, em Campos do Jordão, nada mais, nada menos do que os irmãos Coragem, os irmãos Simpatia aqui, porque já chegaram aqui numa simpatia tremenda aqui, nos contagiou aqui, e tem muita história para contar, muita coisa bacana para degustar. Né? Nós estamos aqui com a Célia e com o Christian. Queridos, muito prazer, boa noite a vocês. Olha, estamos honrados com a presença de vocês. A gente aqui agradece. Eu agradeço aqui, em primeiro lugar, dizendo para você que engano seu, viu? A gente tem Em mundial qual parte? e nós somos maioria. Olha lá. Ah, é? Ele é palmeirense também. Então nós somos totalidade. Então, aí sim. Então nós temos mundial. É claro que sim. Ótimo. Sim. Isso Olha aí, lá, Célia. 54. Muito bem. Ainda vou dizer mais. O Carlos nunca mais vai querer voltar para São Paulo, pelo menos no próximo ano, porque tem uma obra na Marginal Tietê. O trânsito está incrivelmente horrível, como nunca teve. Voltar para o grande estacionamento chamado São Paulo. São Paulo não tem rua, ele tem um estacionamento. Você está Exato. eternamente estacionado. E assim, É um estacionamento meio rotativo, porque você anda 10 km por hora e para 10 minutos. Mais 10 Mais km, 10 minutos. Não, e o buzinaço, Não, a poluição. isso é uma delícia, né? Não, é uma mas delícia. só para a gente deixar todo mundo aí, quem é jordanense, né, salve conterrâneos. E para os de outros lugares, eu diria assim, que hoje está muito simpático aqui. Acho que a gente está na casa Obrigado. dos 23 graus. O clima aqui é perfeito, mas o clima ali fora também está perfeito para esse Brasil que está pegando fogo e a gente aqui está muito bem. É engraçado. Campos do Jordão precisa de ar-condicionado, sério? Olha, Pô, De noite não precisa. Não, Já temos aqui não, o mas- ar-condicionado natural. Mas à noite também está fazendo uma temperatura alta. À noite também em Campos do Jordão. é inesperado, mas as Eu coisas tenho estão mudando. um grande amigo, né, Daniel, ele administrava, na época, quando eu cheguei aqui, o Toriba. Né, e ele é mexicano.
E aí ele falava, ele ama tanto a cidade, né, que ele falava que Campos do Jordão é o único lugar que, mesmo no verão, a gente pode dormir com um cobertor. Né? Então, e eu sempre lembrei o que ele... Né, isso, porque ele ama essa cidade, né, o Daniel. Um abraço, viu, Daniel? A gente se encontra por aí. Mas continua, Célia, palmeirense. Então, obrigada pelo convite. Né? A gente vai contar um pouquinho aqui da nossa trajetória. Eu sou jordanense, né? Passei minha infância aqui em Campos do Jordão. Como muitos de nós, saí para fazer faculdade, casei, coisa e tal. E daí comecei uma outra história com Campos do Jordão, na verdade com a região, né? Um pouco depois. Mas eu vou deixar o Christian ali se apresentar. O Christian é meu irmão. É bem parecido, viu? Olha. Bem parecido, não tem nem como negar. Não tem nem como negar, Christian. Mas, olha, é um prazer enorme também, Sérgio, Carlos. Muito obrigado pelo convite de vocês. Que agradece. A gente fica muito feliz, né, de poder estar dividindo um pouco com as pessoas que têm curiosidade, né, de saber o que é vinho, de entender um pouquinho mais, de tentar falar, puta, todo mundo diz que consegue pegar aquelas características e eu nunca peguei nada. Então, assim, a ideia é a gente dividir um pouco isso, mas sou jordanense também, né? Gosto, amo essa cidade, apesar de eu morar aqui embaixo, em São Bento, né? Bem pertinho, né? Porque eu moro lá na vinícola mesmo, coisa ruim. Né? Muito ruim isso. Dentro da vinícola, eu moro lá dentro. Então, um abraço para todos os conterrâneos, né? Os jordanenses aí, um grande abraço para todo mundo. E é isso aí, gente. E olha a minha falha, tribuneiro. Você vê como a gente não tem a menor habilidade para estar aqui nessa mesa. Ô, louco. Poxa, Vinícola Vila Santa Maria. Grande vinícola. Grande vinícola. Que eu já deveria ter apresentado, né, os irmãos aqui, a Célia e o Christian já dizendo. Foi um convite especial também do Arnold Strass, do Ivo Strass. O Ivo, vocês haviam dito aí que o Ivo está sempre lá, né? Conhecemos... Faz um bom tempo. O Ivo Strass muita degustação lá de vinho, é só por curiosidade. Ele já fez algumas. Sai de lá bem, tranquilo. Você quer saber os podres do cara. Ele, né? fica, ele consegue achar o rumo de casa. Porque ele é um pouco perto ali, né? Ele está próximo ali, então, né? Ele mora pertinho. Não, a gente tem que tentar colher o máximo de material possível. Informações. Célia, você é arquiteta, Sim. né? Arquiteta. E aí, como é que é esse projeto aí? Como é que é esse trabalho de estar administrando lá uma vinícola que, olha, ela está sendo assim uma das mais conceituadas do país, da Serra da Mantiqueira. Todos que vão lá se apaixonam. Como é que é esse processo, esse trabalho? Bom, primeiro que assim, é um trabalho longo. Né? Ter uma vinícola é uma coisa de uma vida, porque eu não sei se, para começar, eu não sei se todo mundo conhece, mas quando você planta uma videira, você vai provavelmente fazer o seu primeiro vinho, que, né, aquilo que você espera, depois de 5 anos. Então, é a partir dali que começa o seu, né, o fruto do seu trabalho a ter algum resultado. Será né? que por isso que chama videira, né? A vida, né? É uma videira. Olha, eu nunca tinha pensado, mas faz sentido. Não é? Mas assim, vou contar para vocês, até o Carlos falou que conhece muitas histórias, ele queria checar qual delas é a verdadeira. Eu escuto muito, porque foi assim, eu fui lá para levar passageiros, turistas, não conhecia 5 anos atrás. Quando eu cheguei lá, cara, eu entrei, é a coisa mais linda, o portão, tal, tem um riozinho, você fala, pô, é cena de filme, aquele riachinho. Quando eu entrei lá, eu falei, pô, não é possível, o que o cara montou aqui? É a mesma história dos hotéis aqui que a gente tem encravado lá na Montes. Você fala, imagina construir isso aqui. E aí comecei a pesquisar, né? Conheço a Aparecida, um beijo, querida. E comecei a entender a história de vocês. E hoje eu estou com eles para contar essa história, né? E como foi a ideia, né? De, vamos meter uma vinícola na Serra da Mantiqueira. Nós estamos numa região que não é uma região produtora de vinhos, né? Que começou agora,
Né? Você pegar os números Brasil, a gente produz menos de 4% dos vinhos do Brasil. Né? E como foi, então, essa ideia? Então, eu como jordanense, como muitos de nós, acabei indo morar em São Paulo, e lá eu tive meus filhos. Né? E era aquela história de passar todo final de semana no shopping com a criançada. E um dia eu falei para meu marido... É o único lazer que a gente tem lá, viu, Célia? Não vai rolar, não vai dar. Não. E assim, eles muito pequenos, eu falei, não vai ter condição da gente ficar por aqui. Vamos comprar alguma coisa, ou um sítiozinho, ou uma casa na praia. Aí ele falou, ok, a gente pode fazer isso. Então faz o seguinte, marca lá em Campos do Jordão, para a gente conhecer alguma coisa. Na época, a gente morava em São Paulo. Minha mãe, eu tinha 2 irmãos ainda morando aqui em Campos. Nós somos uma família bem numerosa. Meus primos, avós, todos moravam por aqui. E aí ele falou, no final de semana que vem, neste final de semana a gente vai dar um rolezinho lá em Campos do Jordão, ver se a gente acha alguma coisa. E no final de semana que vem, a gente vai para a praia, ver se a gente acha alguma coisa e se decide. E daí foi engraçado, porque a gente veio para Campos do Jordão num dia assim horroroso, era finados, chovia. E nós fomos conhecer alguns lugares, algumas chacrinhas, porque eu também não queria comprar uma casa na cidade, a gente queria comprar um sítiozinho. Né? E daí a gente foi até os Melos, subimos de novo, mas estava uma chuva, um tempo horroroso, assim. Aí nós chegamos aqui de volta e fomos descendo para o Baú pelo Pereiral para visitar uma propriedade que estava à venda. Eu acho que todo mundo sabe onde é o Baú, mas é um bairro chamado Vale do Baú, que tem como pano de fundo a Pedra do Baú. Né? Que às vezes, quando a gente fala que o nosso bairro é Baú, o pessoal pensa que o nosso bairro é lá na Pedra do Baú, e não é. É até bem distante. O nosso a gente só usa aquele pano de fundo para melhorar nosso cenário, que, aliás, é um espetáculo. Belíssimo. Coisa mais linda do mundo. E daí, nesse trajeto, nós visitamos essa primeira propriedade, tal, não achamos muita graça, e começamos a descer em direção ali ao centro do Baú. E nisso começou a abrir um sol maravilhoso, um dia incrível. Sabe aquela tarde, depois do sol? Sabe quando você passa assim no meio das árvores, então aqueles raios de sol assim... maravilhosos. Aí aquilo foi abrindo, aquilo foi ficando bonito, foi ficando bom. E, de repente, passou uma pata com uns 10 patinhos atrás. E aí a minha filha, a Maria, ela está com 27 anos, ela devia ter 3 anos de idade, ela falou assim, ai, papai, eu quero ficar aqui nesse lugar que tem essa pata com esse patinho. Pronto. E assim, sabe aquela cena assim, que você fala, nossa, que cena de filme. O sol abriu para vocês. Você vê como o imponderável joga na nossa vida. O sol sorriu. Que loucura, o improvável. O sol sorriu, porque estava aquela chuva tremenda, né? Dia 2, finados. Incrível. Né? É engraçado, porque a cena realmente foi assim, mudou. E todo mundo que mora aqui na região sabe o que é isso. Tá um horror. Daqui a pouco o negócio abre, assim, parece que o céu é mais azul, é tudo mais bonito. Enfim. E o corretor, que no caso até era nosso primo, foi mostrar um terreno que a pessoa um dia quis fazer um pesqueiro e desistiu no meio, então era um buraco. E aí a gente viu aquele buraco, até que tudo estava bonito e coisa e tal, mas eu falei, meu Deus, que lugar feio. Não vai rolar isso aqui. Foi embora para casa e tal, e o combinado qual era, no final de semana seguinte, ir conhecer alguma coisa na praia. Aí chegou lá por terça-feira, assim, eu vi o meu marido conversando com o meu primo, tal, não sei o quê, falando isso, aquilo outro. Eu falei, mas o que você estava falando com o Ricardo? Ah, não, eu estava pagando o terreno. Eu falei, que terreno? Ele falou, aquele lá do buraco. Pagando o terreno. Tchau. Iniciativa, hein? Ó. Falei, mas é um visionário, né? Mas é minha chance de ir para a praia. Ah, não, você sabe que eu gosto de frio, tal, sou apaixonado por campos. Enfim. É o Marco, né? É o Marco. O Marco só falou isso, então que ele ia pra praia só pra te agradar. Era só então, porque ou enganar, né? A primeira coisa que ele queria realmente era vir pra serra. Era a isca, viu? isca. Só pra agradar. Ela mordeu a isca. Ela mordeu a Ela isca, mordeu viu? a isca. Na verdade, ele já veio arrumar uma esposa em Campos do Jordão, porque ele já gostava do frio, né? Verdade. Ele é da região de Presidente Prudente. Nossa! Calor insuportável. E aí, enfim, o que aconteceu foi o seguinte, a gente construiu lá uma casa extremamente agradável,
a gente começou a reunir família, era Natal. Mas é esse terreno? Novo. Desculpa te interromper. Não é esse onde a gente tem a vinícola. E daí um dia a gente conversando lá, daí a gente já se apaixonou e a gente já tinha uma vida que era totalmente ligada. Tipo assim, sexta-feira à tarde a gente já não trabalhava, mas a gente já vamos para o baú. E ali a gente já ia. Os irmãos, né, Christian? Minha mãe, meus tios. Virou um lugar muito legal. Era ponto de encontro da família. A gente sempre estava lotada a casa. Ficou muito gostoso. E aí um dia a gente se sentado lá na varanda, como dois roceiros, né? Que daí a gente era da roça, né? Ele falou, escuta, será que você acha da gente fazer alguma coisa aqui que um dia a gente possa mudar para cá e ganhar dinheiro e viver daqui? A gente sai de São Paulo e vem morar aqui. Eu falei, vamos. E vocês não tinham ideia do que ainda? Estavam apenas conjecturando ali. Aí eu falei assim, aí a gente começou a conversar, tal, não sei o que. Ele falou, o que você acha da gente plantar uva aqui para fazer vinho? Eu falei, eu não sei, porque nunca vi ninguém plantando nada aqui no baú. Plantar abobrinha, cenoura, batata, mas nunca vi plantar fruta aqui, não conheço. Ele falou, vamos pesquisar. Você vai ficar responsável por pesquisar. Eu falei, tá bom. Aí, segunda-feira, liguei para a Casa da Lavoura, não era a Casa da CAT, lá em São Bento do Sapucaí, que tem um núcleo produtor de mudas lá. Fui lá conversar com a Silvana, que era agrônoma, uma querida. E cheguei lá, né, toda empoderada. Olha, vim aqui comprar uva, muda de uva. Ela falou, que bacana, você vai fazer um parreiral? Eu falei, vou, a gente está querendo fazer um parreiral, tá? Porque futuramente a gente pensa em mudar para cá, viver disso. É mesmo, mas o que vocês querem fazer? A gente quer fazer vinho. Aí ela falou, não, mas espera aí. Não é bem assim. A uva para fazer o vinho não é essa uva Itália aqui que eu vendo. Essa aqui não dá para fazer vinho. A uva para fazer vinho é outra. E a região aqui também, eu não sei como é que é para esse tipo de uva. Temos que pesquisar mais, mas com essa uva não dá para fazer vinho. Não é assim. Aí eu voltei para casa e falei, olha, parece que é mais difícil do que a gente estava imaginando, mas vamos ver o que a gente vai fazer, né? Se não vai plantar uva, vamos pensar numa outra coisa. Mas nem deu tempo da gente pensar em outra coisa, porque, sei lá, passou uns 15 dias, talvez, sei lá, um mês, a Silvana me ligou e falou, olha, eu descobri um agrônomo que tem um doutorado, pós-doutorado, enfim, é um grande pesquisador na área de vitivinicultura. Ele é de Caldas, é da Epamig, que é um núcleo produtor de mudas lá, que é ligado com a Universidade de Lavras e tal. E ele está estudando uma cultura diferente que dá para plantar a uva, essa uva que você quer plantar, que é a vitis vinífera, né, de fazer o vinho, aqui na Serra da Mantiqueira. O que você acha da gente ir lá conhecer? Eu falei, vamos lá. E aí a gente foi. E aí fomos nós, mais umas 2 agrônomas. O Christian não estava nessa ainda? O Christian, nessa época, tocava outro apito lá. Mesmo eu não estava, porque, imagina... Ninguém estava, né? Ninguém estava. Mas você já trabalhava com vinho? Eu acho que só o Marco estava. O Marco já estava já prevendo. Ele é um visionário. O Marco já estava. Bebia. Maravilha. Ótimo. E daí a gente foi conhecer o Murilo, que talvez você já tenha ouvido falar, mas quem está aqui não ouviu falar ainda, se quiser saber do vinho brasileiro, precisa. Murilo Albuquerque Regina. Ele trouxe para o vinho uma técnica que é a dupla poda, que já era utilizada em outras culturas, né? Mas não para o vinho. Então, o que acontece? Imagina que a gente tem um clima perfeito para a uva, só que ela está na estação errada. Porque a uva, para fazer vinho, ela precisa estar frutificando, né? Você precisa colher na época seca, ensolarada e, de preferência, com noites muito frescas. Se tiver esses 3 componentes, você tem a chance de ter um bom vinho, uma boa uva para ter um bom vinho. E aí o que acontece? A gente tem isso no inverno, mas a uva dá no verão. A uva, na verdade, você colhe entre a primavera e o verão, entre dezembro, janeiro, por ali, né? E daí o que ele inventou de fazer? De fazer a tal dessa dupla poda, que é o quê? Você tira todos os cachos da uva para ela não dar fruta
na época que ela deveria dar fruta. Aí chega janeiro, você corta todos os ramos, faz aquelas podas radicais, e aí ele vai começar um novo ciclo, normalmente de 180 dias, e você vai colher ela na estação do inverno. Então você colhe uma fruta espetacular. Perfeito. E a gente começou a fazer, perfeito, só que assim, nada é tão simples. Isso foi em 2004, e aí o que a gente fez? Encomendou as plantas, porque também não é que nem prateleira de supermercado. Ele tinha que produzir as mudas, né? E ele ainda não tinha um viveiro na época, um formado que nem ele tem hoje. Tinha que produzir as mudas, algumas tinha que importar o varietal para colocar, enxertar nos cavalos aqui no Brasil, ter a aclimatação e tudo mais. E aí a gente começou nessa ocasião. Aí, o nosso sítio, na verdade, não era um sítio, era uma chácara. E a gente comprou a área vizinha, que era 1 hectare. 1 hectare é 10 mil metros. É um nada. É um Para pouquinho. isso é pequeno. Para vinícola é pequeno. Não, tem muitas vinícolas pequenas, mas eu digo assim, para quem é da área da agricultura, 1 hectare não é nada, é pouquinho. E foi o que nós tínhamos para comprar. Nós compramos 1 hectare, compramos um pouco mais de 3.500 pés de muda, de uvas, e plantamos ali. E ficamos ali cuidando. E daí, isso, entre 2004 e 2005, a gente comprou, plantou, preparou, tal. Em 2009, o Murilo voltou e falou assim para a gente, olha, pode comprar mais terra e pode plantar mais uva, porque vocês estão formando um terroir espetacular. O vinho está ótimo. 4 anos depois. Olha. 4 anos depois. Quase Nessa aí, 5 Foi anos rápido. depois. Nessa aí, os patinhos que a sua filha tinha visto lá Não, já os patos estavam já crescidinhos, já tinha estava virado- tudo legal. Já tinha né? virado prato francês já. Prato com laranja. E aí foi assim, só que daí, de 2009 até 2017, a gente foi comprando, nós comprávamos um pouquinho mais de terra quando a gente tinha condições, plantava um pouquinho mais de uva, e assim a gente foi crescendo, e a gente foi crescendo e também a gente foi aprendendo, porque o manejo é o cuidado com a uva, ele é diferente em cada lugar. Então, assim, o Murilo, que é o nosso supervisor, guru, mentor intelectual, ele está em Caldas, que é aqui na divisa, em Minas, mas também tem uma altitude diferente, um clima diferente, ou seja, a uva é terroir. Você planta uma uva, seu vizinho planta a mesma uva, o produto é diferente. A gente teve que aprender tudo isso. Então, foi em 2017 que a gente teve a iniciativa de construir um local para começar a comercializar o vinho e para poder levar o vinho para as pessoas. Então, foi muito tempo depois. E nós abrimos em 2018. 2018. Eu conheci em 2019. Muito bacana. Mas aí que tá, olha que máximo. A área de vocês era completamente diferente dessa. Como é que vocês lidaram com isso, com todo esse manejo? Durante esse tempo todo, né? Durante todo esse tempo, para cuidar disso, cuidar dessa terra, cuidar... A gente, olha, eu vou dizer uma coisa, nada, e eu digo isso em todas as áreas, a gente não faz nada sozinho nesse mundo. Então, o que a gente fez? Para plantar, primeiro que a gente teve que ter uma coragem excepcional. Meu marido, eu agradeço todos os dias, um visionário. Porque, Sem dúvida nenhuma. Ele fez uma coisa totalmente disruptiva num lugar totalmente novo e super assertivo, porque você vê que, assim, próximo a um polo extremamente turístico, uma coisa bacana que as vinícolas precisam, né? Mas, assim, é como se tivesse, assim, aberto para a gente um caminho e a gente foi trilhando e as coisas Esse sol aí que acontecendo. sorriu na hora aí foi Que o sinal. louco, que legal. Mas, tudo sempre muito amparado por pessoas muito legais. Então, por exemplo, o meu cunhado, que gosta muito de lavoura, ele veio trabalhar com a gente tocando a parte da lavoura. Quer dizer, mas entenda o seguinte, nós sempre tivemos o nosso trabalho. Sim, porque de 2004 a 2017, Até 18. Nós abrimos em julho de 2018. era um projeto realmente para o futuro, né? Para o futuro. Eu acho que, assim, hoje, as pessoas que estão entrando nesse mundo, elas encurtaram muito esse tempo. Tá? Não é necessário tanto tempo assim. Porque já tem o know-how todo, né? Já tem um know-how todo. Nós demoramos bastante. Mas, assim,
As pessoas acham que a gente chegou lá, nossa, vamos comprar essa propriedade, tá, não sei o quê, construir leva 2 dias. Não, foi um projeto de uma vida. E aí, o que aconteceu? O Christian, quando a gente resolveu, o Christian estava no intervalo, né, Christian? Ele tinha deixado o trabalho dele, ele trabalhava com vendas, estava fazendo ali uma coisa intermediária, e quando a gente resolveu que a gente ia abrir a vinícola... Quem apareceu foi o mestre Christian, sommelier. Como foi? Como é que foi o negócio? Como foi essa história? Vendedor, que é louca essas histórias. Eu vou contar e daí eu passo para ele. Ele tá completa. Bom, fiquem à vontade. Eu liguei para o Christian. Liguei não, você já estava lá em casa. Falei, Christian, nós vamos abrir a vinícola. É assim, a gente precisa ter um sommelier, a gente precisa aprender alguma coisa, não aquilo que a gente sabe da terra, não aquilo que a gente sabe para a gente precisa aprender o passo a passo para não passar vergonha. Então, nós temos que fazer curso. Então, nós 2 fomos fazer um curso de enologia. Óbvio que eu não aprendi nada. Né? E aí, Cris? Isso foi em São Roque que nós fizemos. Grande São Roque, conheço o Roque. Opa, maravilha. Mas antes de eu falar sobre essa minha trajetória, eu queria só complementar alguma coisa que a Celinha falou, do Murilo, que é uma coisa bastante interessante. Por que ele se interessou em desenvolver esse sistema de dupla poda, né? Porque, assim, em 1838, Dom Pedro II contratou um botânico francês que chamava Auguste de Saint-Hilaire. Esse cara morou no Brasil uns 10 anos, mais ou menos, e escreveu alguns livros, e um dos livros dele, inclusive, é A Viagem do Rio de Janeiro até Minas Gerais. Então, ele fez essa viagem. E quando ele passou aqui em Minas Gerais, ele passou aqui no sul de Minas, na Serra da Mantiqueira. E naquela época, ele falou que o clima aqui na Serra da Mantiqueira é parecido com a região de Bordeaux na época de colheita de uva lá. Ou seja, o nosso inverno aqui é parecido com a região de lá nessa parte climática. E isso influencia bastante no resultado da qualidade do vinho, né? Porque pouca chuva, como ela disse, né? E amplitude térmica. A gente precisa de frio de noite e calor de dia, né? Essa diferença de temperatura ajuda na maturação fenólica dos compostos que dão a qualidade para um vinho fino, né? Mas voltando agora para mim, eu já estava trabalhando há um tempo com o Marco, com a Celinha. Eu tive uma empresa aqui em Taubaté, trabalhava lá na área de indústria, né? Nada a ver. Mas tudo a ver, viu? Tudo a ver. Foi bom. Tudo a ver com Deu vinho. tudo a ver, mas nada a ver, mesma coisa. Tá Eu trabalhava lá na fábrica de motores da Ford, em Taubaté. Tudo a ver. Nossa. Mas eu sempre gostei muito da área de vendas, sempre. Então, quando eu parei de trabalhar nessa área, eu comecei a trabalhar com a Celinha e com o Marco, e eles tinham lançado um Kisneck, né? Um Kisneck. Eu vendia bem o Kisneck. O que é o Kisneck? É um snack vegano. Que serve até para dar para criança, porque é saudável, é de quinoa. Na verdade, é assim, o que é o Kisneck? Eu vou contar para vocês. A gente começou a importar um suplemento alimentar que é um pó de quinoa. Era tipo uma lata de leite em pó, mas é um suplemento alimentar 100% vegano de quinoa, que entre os 5 melhores alimentos do mundo está a quinoa. Vegetariano. Não, mas não vegetariano. Não, tem o ovo também. Assim, é o leite materno, ovo e depois a quinoa em termos nutritivos. E aí a gente trouxe esse negócio para o Brasil, né? Só que a gente descobriu que o gosto do brasileiro não era muito para aquela coisa, né, sem gosto. E a gente pegou... Já ia te perguntar que gosto que tinha. Então, é um gosto meio vegano demais, entendeu? Uhum. E aí a gente enfiou aquilo numa máquina, extrusou aquele negócio, colocou um pouquinho de sal e fez um salgadinho. E aí virou um salgadinho chamado loucura. Os caras são visionários. Os caras são visionários demais, velho. Pra você ter uma ideia... Mas você já estava metido nisso. Não, eu já estava. O Cris... Eu vendia isso sabe, nas escolas tem lá o local, lá, a cantina?
Né? Então eu vendia nas cantinas, por quê? Porque é uma coisa saudável. Olha, então bem, era permitido, olha a porque sua lá visão, você não hein? pode vender. Você foi nas escolas já pegando as crianças para mostrar o quão era importante, uma coisa nutricional. Não, mas tem mais história atrás desse muito bom. snack, mas vamos para frente. Vendeu bem? Vendeu bem? Ela pode falar, eu acho que... Era... Por isso que eu acho que por isso que ela me chamou. Vendia até prego no parafuso, deu para ele e tá vendido. Mas, ó, pra você ter uma ideia, eu já vendi cigarro, eu já vendi plano de saúde, já vendi laticínio. Você lembra quando começou a vender aquelas minhoquinhas de gelatina? Sim. Opa! Eu trabalhei numa empresa que foi precursora para vender aquilo lá. Bacana. Então, assim, eu gosto de venda. Eu tenho uma facilidade boa até para comunicação. Dá né? para ver, verdade. E aí eu gosto de passar informação. Essa é a grande sacada. Eu gosto de passar informação. E aí, a Celinha falou assim, Christian, você vai ser o sommelier. Eu falei, puta, Celinha, eu só bebo vinho. Todo mundo fala que tem aroma disso, aroma daquilo no vinho, e eu nunca consegui pegar esses raios. Então, mas a gente tem que estudar. Aí a gente foi fazer o curso de enologia lá em São Roque, né? Então a gente entendeu o que é vinho, né? Porque vinho não é só você abrir a garrafa, colocar na taça. A maioria pensa assim, mas não é. Tem bastante coisa por trás, até para chegar nesse vinho aí. Para desfrutar tudo que ele pode dar, né? Não Exatamente. É, Christian? Porque, assim, tem muita coisa que o vinho oferece. Mas eu sempre falo lá na degustação que tem muita gente que bebe vinho, mas não percebe vinho. Então, eu já chego lá no começo da palestra e já falo assim, gente, hoje nós vamos perceber vinho. É o que a gente vai fazer aqui hoje com vocês. Que legal, vão perceber vinho. Então, com sorte, a gente vai tentar passar algumas informações, né, bem interessantes. E aí eu fiquei pensando, putz, eu tenho desvio de septo e rinite. Como que eu vou pegar essas características aromáticas do vinho? E os caras vão perguntar para mim, e aí, como é que eu vou fazer uma coisa dessa? Eu tenho que desenvolver, eu tenho que pensar em alguma coisa para eu conseguir passar as informações. O Marco e a Celinha, eles sempre me deixaram muita vontade. Falaram assim, você não precisa entender de vinho dos outros. Você tem que entender do nosso. Entenda bem do nosso, porque as pessoas vão vir para cá e a gente tem que falar do nosso. A gente não precisa preocupar com rótulo, com nada disso. Vamos entender o nosso. Falei, beleza, então agora já ficou um pouco melhor, um pouco mais confortável. Isso não quer dizer que eu não estava com frio na barriga. Né? Eu falei, caramba, como é que eu... Porque, um baita desafio. Eu levei um soco no nariz quando era criança e fiquei com desvio do septo, tá? Então, e rinite veio depois. Enfim... e aí eu falei assim, bom, eu preciso então entender como é que funciona isso. E tento de um jeito, tento de outro. Fizemos o curso, fizemos as técnicas tradicionais que todo mundo utiliza, né? De agitar a taça, colocar o nariz lá dentro. Não deu certo. Falei, putz, e agora? A cor, né? A lágrima, essas coisas. Não, isso daí é até mais fácil, mas o sensorial, sim, né? Que o visual é fácil. Né? Já paguei cada mico, meu. Cada mico de chegar naquelas pizzarias lá de São Paulo. Aí o cara me vem com vinho. Porra. Eu já paguei cada mico. Não, cara, o cara serve pra você, fica olhando pra você. Ficou olhando. Eu faço agora. Não, eu já vim bem. Eu falei, pode servir. Meu, que feio, né? Tudo tem um ritual e tem um motivo de ser, né? Porque normalmente quando o garçom serve o vinho para você ou te dá a rolha para você cheirar, para saber se tem algum defeito no vinho ou se está estragado esse vinho. Mas, Cristian, como é que o pessoal, o cara tá chegando... O cara que não conhece nada. Mas isso é muito de Brasil, Cristian, porque lá fora não rola Os caras não estão... O cara não conhece. O cara chega lá na vinícola, né? Aí... Como é que o cara consegue chegar... Lógico que você dá uma aula, né? Mas vamos deixar a vinícola. O cara vai no restaurante, aí vem lá, tudo engomadinho, o garçom, tal, bacana. Aí o cara serve. Aí o bonitão que viu na TV, claro. Viu na novela das 8, aí o bonitão vai lá, daquela... A mina. A bonita tá aqui do lado, entendeu? Aí o cara vai lá... bonita, claro. O cara vai lá,
começa, né? Nós vamos Sabe aprender nada. a fazer isso. Tá bom, pode ser. Pode servir. Como é que é isso aí? Então, é o seguinte. No processo da vinificação, podem acontecer algumas falhas, porque eu vou esmagar uma uva aqui, nessa uva tem frutose, essa frutose vira álcool, né? Tem mais alguns compostos orgânicos que vão trazer características aromáticas. Então, aquela levedura que eu Compostos coloquei... orgânicos na uva. Na uva. Dentro do vinho, só compostos vai uva. fenólicos. Compostos fenólicos. Sim. Né? São todos orgânicos. Então, aquela levedura, ela teria que consumir algum composto fenólico ali para produzir aquele aroma XPTO. Ao invés dele consumir aquilo ali, ele comeu outra coisa e produziu outro aroma. Tipo, papelão molhado, bolor, enxofre. Enxofre já vai para um ovo estragado. Não é? Então, se ele serviu o vinho para você, você pegou aqui um aroma de bolor mesmo, né? De canto de parede, dentro do armário, sei lá, papelão molhado e o enxofre, alguma coisa estragada, esse vinho ele pode estar gostoso na boca, mas está com cheiro ruim. Então, nesse caso, você pode chamar o garçom e falar assim, gente, esse vinho aqui ele está com defeito. Muitas vezes nem o garçom sabe o que é defeito. Verdade. Tá? Muitas vezes nem o garçom sabe. Então, eu quero que você troque esse vinho. Tá? Por quê? Tem alguns vinhos que eles trazem algumas características aromáticas, né? de suor de cavalo, crina de cavalo, alguma coisa assim. Aqueles papos que a gente Aí o escuta cara muito. vai pegar aqui e fala, pô, esse vinho está Baunilha, estragado. baunilha. Não, baunilha é normal. Isso aí é uma característica boa. Né? Então ele vai falar, pô, peguei um aroma aqui, esse vinho aqui, eu não gostei. Você não gostou, meu querido? Você vai ter que levar esse vinho embora para sua casa, porque esse vinho não está estragado e nem está com defeito. É característica dessa uva. Então, você vai fazer sagu com esse vinho, você vai fazer alguma outra coisa, francês, mas você vai levar ele embora. Você vai misturar ele com alguma coisa. Se o vinho não tiver estragado nem com defeito, foi você que pediu, você vai ter que levar ele embora para sua casa. E é assim que funciona, tá? Agora, essa muitas vezes o garçom ele até dá a rolha para você cheirar. Na rolha também dá para pegar essa característica de estar. Não, mas é o que a gente falou. Aí Mas o cara tem que manjar muito, Cristian. Eu vou de novo. Cheiro de Ô, bolor, Cristian. todo mundo conhece. Ô, Cristian, mas nossa, eu devo ter problema então aqui. também Também igual tem você. rinite? Receber rinite. Mas eu vou aqui defender os que não entendem dos aromas. Vamos lá. dos sabores. Vamos lá. Manda, Porque Célia, assim, manda. eu tenho uma visão totalmente diferente. Olha que eu estou falando aqui, hoje eu sou sócia numa vinícola, eu falo de vinho pelo menos umas 20 horas por dia, porque eu também trabalho com outras questões do vinho aí, e vou te dizer, as pessoas são muito exigentes, são exigentes com elas mesmas, elas têm que aprender a curtir o vinho sem ficar com esse tipo de pensamento, porque assim, o que eu vejo por aí afora? Você já morou em uns lugares por aí, você também já viajou, você também já andou por aí afora. O que acontece? A gente sabe que em outros lugares o cara cresce com uma garrafa de vinho em cima da mesa. A gente sabe que no domingo tem lá um avô, uma avó, que se bobear, joga um vinho com uma água e dá para o moleque tomar. Ok? Não, é assim. Itália, França, assim. E aí o que acontece? Aquele moleque vai cresceu e cresce até hoje com uma garrafa de vinho sem ficar preocupado Sim. com umas coisas que são quase indecifráveis. É querer lembrar ele, é difícil. E aí o que acontece? Hoje, aqui no Brasil, assim, primeiro, importavam poucos vinhos. Depois... E o que importava era ruim, desculpa te interromper. Não é Nós ruim. começamos com o Lip From Mish. Vocês lembram disso? Lembro, A gente deve ter mais ou menos a mesma Aquela idade. garrafinha azul? A garrafinha azul e verde. Não, e tinha uns amigos nossos... Que falava quando que era tinha o vinho alemão, não é? Leite da mulher amada. Leite da mulher amada. Lip From Mish Era. Não, e Meu assim, amigo. quando a gente tinha um casamento para ir, tinha esse vinho, era nosso casamento do ano, era um acontecimento. E era um descarte para os caras. Era um descarte para os Pra caras. levar. E assim, o que aconteceu aqui no Brasil?
As pessoas demoraram muito para começar a tomar vinho e brasileiro tem umas coisas. Vamos combinar. Eu sou brasileira, eu amo o meu país, amo mesmo, mas eu acho assim que alguma coisa na cultura do brasileiro tem que mudar. Verdade. O brasileiro é um cara assim, espetacular, sensacional, simpático. Todo mundo do planeta Terra gosta do brasileiro. Só que assim, infelizmente, o cara quer impressionar os outros. Por exemplo, não faz sentido uma pessoa... Desculpa, eu vou falar uma coisa, eu vou fazer uma crítica aqui. Se Fique à quiserem, vontade. depois vocês cortam do programa. Não, fica à vontade. Fica à vontade, Queremos a gente ouvir. gosta disso. A pessoa, às vezes, vai ali para fazer um pouco de... né, Média. média, compra um tênis e, sei lá, que custa 2 vezes o salário dela. Isso não é importante na vida da pessoa. Você entendeu? Isso não, assim, se é importante, ela tem que repensar alguns conceitos, porque não deveria ser. O brasileiro gosta de, assim... né, E o vinho é um exemplo disso. o vinho é um exemplo disso. Então, o que falou acontece tudo. com o vinho? Você precisa beber para conhecer. Se eu pegar um vinho, olha, depois o Christian vai servir aquele vinho ali de rótulo preto. Aquilo é um vinho bem estruturado. Se eu pegar uma pessoa que não bebe vinho, e nós não estamos aqui falando de dinheiro, de valor, de nada. Uma pessoa que não é bebedora de vinho. Eu ia te perguntar isso. Não necessariamente um bom vinho, ele tem que ser caro. De jeito Então, nenhum. Né? não tem que ser caro, mas assim, excelentes vinhos são caros, e ponto. Sim. Mas eu, por exemplo, o vinho que eu mais gosto é de uva Lorena, que é uma uva de mesa. Doce. Adoro. Aquele vinho ali, por exemplo, que é um vinho estruturado, que eu também adoro. Se Você der pra uma adora pessoa- todos. Eu adoro Você está todos. adorando todos. Eu só gosto daquele que tem álcool. Ah, é? Só o que tem, Só ó. daquele. Tamo junto Só aí. daquele lá. Você pegar uma pessoa que não bebe vinho, ele vai achar aquele vinho um horror. Ele nem vai conseguir tomar. Ele não vai conseguir tomar porque vinho é uma bebida meio complexa, diferente de uma Eu cerveja. acho super Isso- chique. isso Eu, que eu eu ia- tenho uma então- coisa assim, eu acho tão um glamour, algo assim, Isso. de ver mesmo, né, o pessoal tomando vinho. Eu não tenho, sério, eu não tenho o hábito, né, de tomar vinho. Já Mas bebi. é o que ela E falou. já bebi bastante, por sinal. Mas eu acho bacana, eu acho elegante. Né? Então, mas foi o que ela falou. Não deveria, porque eu tive um chefe, eu trabalhei Não, no não trade de deveria, vinho. não deveria o Brasil ser tão chato Sim, a ponto de chegar sim. e achar que tá. E eu acho que deveria ter a humildade de falar, olha, eu não Sim. conheço, eu gostaria de aprender. Não que não conhece, mas assim, o que de fato acontece? Porque o cara é exigente, Célia, sem saber nada. Sem saber. Então, o cara não conhece nada. Mas a gente tem que mudar, não é nem isso. A gente tem que mudar. Porque Mas tem isso que é cultural. mudar, Isso a aí mudar é um muito trabalho tempo, de formiguinha. Ó, eu estou fazendo esse trabalho de formiguinha, vou fazer aqui com vocês também. É o seguinte: se a pessoa não sabe beber vinho, não é que não sabe, se a pessoa não tem o E não é hábito vergonha. de beber vinho... E não é vergonha. Eu vou contar que quando a gente montou a vinícola, eu não tomava vinho, não gostava. Eu aprendi a tomar e aprendi bem aprendido, inclusive, porque a gente vai beber cada vez mais. E vai gostando. E vai gostando. É questão de costume isso. É costume. Claro. Como mas- tudo, Vai né, acostumando Cristian? o seu paladar. Sim. Mas o vinho, você precisa começar a tomar os vinhos suavezinhos, os docinhos, os fraquinhos. Aí você vai experimentando um pouquinho mais fortinho. E assim vai indo. É uma caminhada. Não dá para... Nem que o cara seja bebedor de uísque, que é uma bebida forte. Vinho é diferente. Diferente. Vinho é outra bebida. Não dá para o cara pegar um vinho estruturado e ver graça nenhuma. Tem um vinho famosíssimo na Itália, que é o Explica pra gente, Sassicaia. desculpa, Sassicaia. Célia, explica pra gente o estruturado. Gostei de saber o que é. O vinho estruturado. Para que os nossos irmãos entendam isso. Tá. Eu vou pedir para o Christian explicar. Você quer explicar? Sim. Não, pode. Eu complemento. Tá. O vinho é assim. As uvas, por exemplo, quando você pega uma uva de mesa e faz um vinho, vamos pegar uma uva, sei lá, Niágara, dali de Jundiaí. Né? Ela é uma uva que, assim, o que acontece? Na casca da uva fininha, casca fininha, uva de mesa, esses compostos fenólicos que ele falou são menores. Você colhe ela no verão, você colhe ela quando ela é mais aguadinha. Então, o que acontece? Primeiro, a transformação de açúcar em álcool é menor. Então, primeiro, é um vinho menos alcoólico. Né? Depois, essa parte estrutural, porque o vinho é uma bebida milenar. Né?
Não é à toa que existe tanta história em torno do vinho, porque realmente o vinho tem muitas histórias. Então, quando você pega uma uvazinha mais simplesinha, uma uva Niágara, para fazer um vinho... Sabe aquele vinho Sangue de Bois? Uhum. É feito com Niágara, Santa Isabel. Então, é o mas Sangue de Bois, já ouvi falar muito. Né? Hoje tem 5 vinhos. litros. Eu participei agora, na semana passada, de uma degustação de vinhos de uva Niágara Rosada. Uma degustação excepcional. Tinha chileno lá, tinha um monte de gente. Tinha as melhores pessoas que podem degustar do estado de São Paulo estavam ali degustando. Então, o que acontece? Aquele vinho, quando se transforma aquela uva em vinho, a complexidade desses compostos fenólicos é muito menor. O vinho não vai ter tanto... Não é que ele não vai ser tão aromático, mas é um aroma muito mais simples. Ele tem aquele saborzinho mais simples, aquela coisinha mais simples de entender. É um vinho mais doce, é um vinho mais leve, é um vinho que você toma geladinho. É um vinho que, assim, você não está, eventualmente, preocupado em fazer um prato elaborado para comparar... Seria o menos estruturado, né? Seria um vinho menos Você não tem a estruturado. pretensão de encontrar muita coisa lá. Aí você vai pegar um vinho, por exemplo, você pega um desses chateaus aí, franceses e tudo mais. Quando você põe um vinho desse, primeiro que você não põe um vinho desse direto na taça. Você decanta um vinho desse, você põe num decanter. Ali a foto do decanter da Santa Maria. Isso. Coisa mais linda, olha. Por que você põe no decanter? Bonito, hein? Você põe no decanter para ele dar respirar, para ele abrir, né? para ele dar uma evaporada no álcool, para ele ter contato com o oxigênio. Normalmente ele tem esse gargalho fino aí, essa garganta aí, para não deixar evaporar os aromas e tudo mais, para não perder aroma. Ele fica ali, tem vinho que fica 4 horas decantando para ter esse contato com o oxigênio. É por isso que quando serve vinho numa taça, você faz assim. Para quê? Para maior quantidade de vinho ter maior contato com o oxigênio. Aí você pega, por exemplo, esse vinho complexo, né, Christian? Quando você começa a perceber os aromas, ele vai ter, assim, muitas frutas vermelhas, frutas negras, frutas tropicais, aromas, baunilha, amadeirado. Então, assim, ele começa a ter muitos sabores, né? E aí a bebida... É o que você chama de estruturado. De estruturado. É aquela ela bebida tem estrutura. Quando você põe na boca, ela tem estrutura. Não é uma bebida que você consegue pôr na boca, dar um golão e engolir e passar direto. Você põe ele na boca, ele preenche a sua boca e tal, aí você sente os aromas. Um termo técnico, né? Permanência, né? Que eu adoro. É um vinho que tem permanência. Permanência. Fica na boca. Aí a gente entende esses compostos fenólicos de boca, não é? Tô aprendendo bastante aí. Hoje vocês vão fazer só uma nessa questão legal. da Célia, só nessa questão da Célia de quando, porque eu já fiz muito isso, Célia. Já peguei por já que taça. Você balançou? Aí eu falei, mas por que eu tô balançando isso aqui? Mas eu tô, porque eu vi na Todo mundo faz. Todo mundo faz. Vou fazer. Achei fantástico. Mas ué. Tribuneiros, estamos aqui hoje com a Célia e com o Christian. Mandar um abraço pro Marco, que é o visionário. Desde aquela época, Marco, tinha aqueles patinhos, tá? Você, a sua esposa. 2004. A filha, com quantos anos tinha? Tinha uns 3 anos. Uns 3 anos e de repente o sol se abriu e sorriu para vocês aí. E eis que hoje vocês têm a vinícola Vila Santa Maria, fantástica, maravilhosa, conhecida nacionalmente, né? Internacionalmente, na Serra da Mantiqueira. Vem você, turista, para cá, que está nos acompanhando hoje no TribunaCast, vem conhecer aí a vinícola Vila Santa Maria. Aí já bate um papo com o Christian, que era vendedor de tudo, né? E virou especialista no assunto. A Célia, o Marco e todos lá que vão receber vocês, assim, com certeza, de braços abertos. Tribuneiro, entra lá nas nossas plataformas digitais, TribunaCast Oficial, Instagram, Facebook, TikTok, Deezer, que mais? YouTube. Ative o sininho. Quero mandar um abraço especial para o Arnold Ivo Strass, mandar um abraço para os nossos colaboradores aqui, porque aí é os caras que bancam essa bagaça, que nem da Vó, Savoy Leilões, Hotel Savoy Excelência, GWG, e também do nosso amigo o Sidney Isidro, que esteve aqui e deu uma aula para a gente também, do nosso Hotel Boutique Quebra-Nós. Queridos, está sendo uma delícia tudo isso. Eu já aprendi a
dar uma, né, uma sacudinha na taça. Mas eu gostaria, por favor, aí, vamos lá naquelas... Vamos trabalhar ali. Só antes Vamos lá. De começar, uma pergunta. A gente falou muito de técnica de vinho, né? Eu tenho uma curiosidade. Eu conheço faz 5 anos, a gente já falou. Que caminho que vocês pensam levar a vinícola em termos de mercado? Porque essa é a primeira vez que eu fui lá, Christian e Célia. Pô, as pessoas que eu levei compraram o vinho, me falaram quanto que elas pagaram. Eu falei, porra, meu, não é barato. Não é um vinho barato. Né? Hoje as grandes marcas de vinho estão na mão das grandes multinacionais. Então, assim, você vai na gôndola de um supermercado, você tem um vinho que está competindo ali com o de vocês pela metade do preço, praticamente. Então, qual é o nicho? O que vocês querem buscar? Eu chegava lá e falava assim, esses caras, assim, tô delirando aqui. Esses caras vão abrir um hotel, um spa de vinho, não é possível. E eu sempre quis perguntar isso, mas não tinha pra quem. Tá Hoje eu tô Vamos aqui, lá. cara. A Eu sua tô na cara do oportunidade gol. de perguntar. O que vocês pensam disso? O que vocês podem falar pra gente? Olha, eu vou falar, mas ela vai, com certeza, colocar algumas informações. Mas, assim, o vinho nacional não é caro. O nosso vinho não é caro. Por quê? Nós trabalhamos, como ela disse, com a dupla poda, que a gente faz 2 podas e 1 colheita, ou seja, nós trabalhamos 6 meses cuidando, né, das parreiras para manter elas saudáveis e tudo mais. Então, demanda mão de obra, demanda pulverização, demanda em insumos, né, de adubo e tudo mais. E nos outros 6 meses a gente produz. Então, a gente trabalha 12 meses, né? Nós temos um custo de produção um pouco diferente de quem está lá no sul, por exemplo, ou está lá na Argentina, ou está no Chile, porque elas trabalham 6 meses entre a poda e a colheita, eles trabalham 6 meses. Mas se você for analisar, se você for tomar qualquer vinho, chileno, argentino, uruguaio, de uma vinícola boa, um blend de algumas uvas e tal, você não vai pagar menos do que R$160, que é o preço do nosso vinho. Ou seja, nosso vinho não está caro. Então vocês pensam um dia colocar o Brandina numa gôndola de supermercado? Ou não? Ou a estratégia é outra? Então, eu acho que assim, tem muita coisa para ser falada sobre vinho, talvez em 1h30 aqui. Impossível. Vocês vão ter, inclusive, eu queria até aproveitar, porque vocês vão ter que voltar mesmo. Com certeza. Voltar aqui para a segunda parte, a terceira parte da nossa entrevista aqui, viu? Pode chamar que a gente vem. E traz vinho, né? Opa! Você não vai faltar. Mas, é assim, hoje. As pessoas têm que começar a entender melhor o que é o mercado do vinho. A primeira coisa, eu tenho um grupo de trabalho aí que trata do descaminho, que hoje até as pessoas nem chamam mais de descaminho, chamam de contrabando. Então, assim, primeiro que entra no Brasil uma quantidade enorme de vinhos pelo descaminho, né? Então, hoje, as pessoas que estão comprando, assim, num supermercado eu não diria, mas na internet, plataformas digitais, estão comprando, sim, tem muita chance de estar comprando vinho falsificado. Outra coisa, o cara quer tomar um vinho bom. Ele quer tomar um vinho, sei lá, de uma marca que ele ouviu falar, um rótulo interessante, não sei o quê. Chega no supermercado, chega numa loja séria, o vinho está lá custando seus R$500, R$600, e o cara tem a brilhante ideia de ir na internet e comprar aquele vinho por 250, 200, 150, achando que está fazendo um bom negócio. Primeiro, assim, ele pode estar cometendo o grande erro da vida dele, que é de tomar um produto falsificado, porque tem gente falsificando vinho. Só para você ter uma ideia, o vinho ele pode ter um álcool que é o metanol, que é totalmente nocivo à saúde. Então, em doses elevadas, ele pode causar, assim, vários danos. E tem gente tomando vinho falsificado. Uma coisa é o cara pegar um rótulo, desgrudar e por outro, que também ele está comprando gato por lebre, porque tem muito, muito, muito vinho falsificado. A outra coisa é, ele está comprando um vinho que não é vinho. É outro produto e é mal feito. Então, ele está levando um produto nocivo para a casa dele. Então, isso é uma coisa horrorosa que está acontecendo. A outra coisa é, não estou generalizando, mas estou falando, a Argentina, infelizmente, hoje está passando por uma crise econômica bastante importante, que a gente sabe. Então, existe um escoamento de mercadoria de não boa qualidade
para o Brasil, porque nunca se esqueçam do poder de compra da China. Os grandes compradores de vinho da Argentina e do Chile hoje são chineses, que tem muita grana. O vinho está indo para lá. Então, tem muito refúgio vindo para o Brasil. É lógico que o cara chega numa prateleira de supermercado e vai comprar um vinho ali de R$60 e vai reclamar, mas o vinho brasileiro está custando 160. Tem mercado para todo mundo. Sim. O mercado do vinho é gigantesco, a pessoa fica à vontade. Desde que ela compre num supermercado, não compre em site ruim, mas que ela compare o que é comparável, né? Em qualidade. Né? Agora, qual caminho a gente pretende trilhar? A gente está aqui, do auditório aqui de Campos do Jordão até a vinícola, tem 14 quilômetros. Então, a gente pretende continuar fazendo o trabalho que nós fazemos, que é receber turistas. Eu não sei, vocês percebem que existe um movimento do enoturismo no mundo inteiro. Então, as pessoas se deslocam de todos os continentes para todos os outros continentes para visitar o mundo do vinho. Quantos não saem aqui do Brasil para a Europa, África, América do Sul, tal, e fazem caminhos inversos? Então, o que está acontecendo? Devido a muitas mudanças climáticas e várias circunstâncias, tem muitas locais tradicionais de produção de vinho que estão tendo perda de produtividade por conta das mudanças climáticas mesmo. E o Brasil, ao contrário disso, está desenvolvendo técnicas. O Brasil é o país do futuro no agro. O agro do Brasil é fortíssimo. Caiu no chão, dá. Então, está crescendo demais o mercado do vinho porque está se descobrindo novas técnicas de produtividade. Vindo para cá, a gente recebeu uma ligação, era o prefeito de Areal, uma cidade, quer dizer, uma ligação de um amigo dizendo que ele iria me ligar. Ele está vindo conhecer nossa vinícola. Diz que em Areal, que é uma cidade da Serra Fluminense, tem 33 vinícolas. Olha só. Nossa. E, você vê, a gente tem um número crescente de vinícolas no Brasil, né? E todos os estados, são vários estados aí colocando vinhos, plantas no chão. Então, assim, a tendência é o nosso mercado crescer, o nosso mercado consumidor crescer, porque eu convido todo mundo a fazer essa experiência. Tomem vinho de maneira simples, vai tomando cada vez mais, tem vinho para todos os gostos, vinhos de mesa, vinho complexo, vinho não complexo. E quando o enoturismo se desenvolve, que nem o que a gente está fazendo aqui, o ideal é você vender o vinho dentro da sua propriedade. Claro, porque na verdade vocês oferecem também uma experiência, né? Exato. Não sei nem se existe essa palavra, Cristian. É isso. Enogastroturismo, porque vocês têm também um restaurante maravilhoso lá. E agora vai sair um hotel. Ah, então respondeu. Olha o spoiler. Vai sair um hotel? Já está em vias. Já está em vias? Já. Não, então era nós que não sabíamos, ou foi um furo? Não. Já tá. A galera já está sabendo. Para quem visita, a gente... Porque lá tem um roteiro, então esse pessoal chega lá na vinícola... Sim. Pô, que bacana, vocês vão unir tudo assim, é um Cara, complexo. É uma coisa de louco. Achei formidável, vai ser um complexo ali, olha, poxa vida, nós vamos experimentar muito. Claro, nós vamos lá almoçar. Vamos almoçar lá. Vamos lá. Então, o roteiro lá funciona basicamente dessa forma. Então, esse pessoal faz uma reserva, né? E aí eles chegam lá, a gente já confirma a reserva dessas pessoas. A gente inicia, então, com um passeio. Então, é uma visita técnica. Nós temos alguns funcionários lá que eles são aptos, né? São bem graduados nesse ponto, eles falam com maestria. Até melhor que eu, porque no começo era eu e a Aparecida que fazia, né? Hoje eles falam muito melhor que eu. E eles falam sobre a dupla poda, contam um pouco a história da Vila Santa Maria, da família. Aí eles vão lá nas parreiras, explicam lá em loco como que funciona a dupla poda. A gente vai normalmente ali no Cabernet Sauvignon, que é ali pertinho do restaurante. Depois eles vão para a cave. Lá na cave tem os nossos barris de carvalho americano, de carvalho francês, né, com os nossos vinhos lá. Temos uns espumantes lá sendo... eles estão em processo de autólise, né, que é um processo de formação do espumante, que é o sistema igual faz lá em Champagne, que é o Champenoise, sistema Champenoise. Então, eles mostram ali, explicam como é que é, e depois eles vão para a degustação. E aí eu
pega Aí esse que povo você lá. mostra Aí todo eu o talento pego o que povo. você vai mostrar agora pra gente, Exatamente. porque eu tô louco pra experimentar. Louco Então- para degustar. Primeiro, a gente precisa fazer uma reprogramação sensorial. Por Vamos que lá. eu falo isso? Vamos lá. Porque assim, todas as frutas têm aromas. E o que dá aroma para cada tipo diferente de fruta são moléculas orgânicas. Eu vou levantar e vou fazer o que o Christian faz lá. Tem Aromáticas. alguém que trabalha para ele, eu vou trabalhar Opa, para ele. então olha lá, hein? Vamos lá. Boa, boa. Então, essas moléculas orgânicas são ésteres. Então, cada fruta tem um tipo diferente de éster que dá aroma para abacaxi, para goiaba, para pera e tudo mais. Na casca da uva vitivinífera, eu tenho éster de todas as outras frutas. Então, o mesmo princípio aromático que dá aroma para goiaba, para pera, para mamão, papai e tudo mais, está presente na casca da uva vinífera. Então, quando eu fermento esse mosto, que é a casca e a polpa é a parte líquida, né? Água, ácido e açúcar, libera esse aroma que estava ali na casca e um pouquinho na polpa, mas a maioria vem da casca. Então, por exemplo, o primeiro vinho que a gente vai tomar agora vai ser um Sauvignon Blanc. O Sauvignon Blanc, ele tem as características próprias dele, porque são quase 5 mil tipos diferentes de uvas viníferas e cada uma tem uma característica aromática diferente, como se fosse o código genético dela. Tá? Sim. Então, Então, no caso do Sauvignon Blanc, o que ele vai trazer? Então, Eu vou até tomar uma água Então, antes, hein, Cristian? tribuneiros, olha, olha que Vamos lindo lá. aqui, hein? Que lindo. o que acontece, muitas vezes as pessoas fazem uma avaliação, então ele primeiro põe a taça no nariz, agita, põe a taça no nariz e tenta pegar aroma. Né? Assim, Essa né, é o que a maioria das pessoas fazem. Vamos lá, então Eu, nos ensine. eu já Calma, faço vamos ao lá. contrário. Vamos eu nos- faço ao contrário. Vamos desculpa, lá. eu já Como errei. é que nós Não, temos eu que faço fazer? ao contrário. Porque assim, eu primeiro vou falar para você quais são os aromas que você vai pegar. Ok. Por quê? Porque se o princípio aromático é igual, você já conhece aquele aroma. Então você já vai consciente que você vai pegar esse aroma. Então é como se fosse uma meditação guiada, é o que eu faço. Certo. Tá? Então assim, essa é a primeira Quase dica. uma hipnose aqui, né? Quase um negócio. Olha, você eu tá, vou falar um você negócio tá pra você. assim, ó. Semana passada chegou um cara e falou pra mim assim, agora você estala o dedo. Eu falei, por que foi estalar o dedo? Pra eu sair da hipnose. Não, é quase uma hipnose. Você tá Eu ali, sou o olhar hipnose. ali profundo, e eu tô aqui só na taça. uma das coisas que eu sempre dou a dica é a seguinte. Vamos lá. Quem tem nariz treinado, agita a taça, coloca o nariz aqui dentro e pega aroma. Mas quem não tem, não pega nada. Tá, Por então quê? vou para a segunda, vou para o plano B. também de agitar aqui a taça é fazer o álcool Vamos volatilizar lá. mais rápido. E o álcool ele é um precursor de aromas. Mas se você não tem o nariz treinado, você agita e já põe o nariz aqui de cara, você vai pegar álcool. Então eu tô aqui fazendo o que aqui, ó? Ah, Eu tô fazendo Então, faz o o oxigênio, seguinte, é você isso? tá liberando. Tá Eu liberando tô os aromas. liberando. O álcool ele arrasta aroma para fora. Mas se você não tem o nariz treinado, você vai pôr de cara o nariz aí, você vai pegar álcool. Então faz o seguinte, não Oi, põe o tem que nariz ter lá toda dentro. uma habilidade aqui, hein, tribuneiro? não Sou põe o nariz péssimo Faz assim, ó, nisso. põe aqui em cima, Vamos faz ver. assim. ó. Ah, peraí, vamos lá. Aqui assim? É. Então eu vou falar para você agora o que você vai pegar de aroma nesse vinho. E aí? Você vai pegar maracujá. Ó, Você vai pegar. Fabrício, Como que a gente tenta põe o- filmar aqui um pouquinho Como que aqui, a a gente põe gente, o nariz? enquanto o Christian fala, Agitou, tenta encosta aqui, ó. Não põe o nariz lá dentro, encosta aqui. aqui. Pensa em maracujá, Maracujá. Total. carambola. Pensa num pêssego em calda. Goiaba. Isso. Pensa na goiaba, ó. Porque assim, eu tenho que primeiro achar o aroma aqui e depois sentir aqui. Então, na nossa meditação, Goiaba eu não na consegui, nossa mas degustação maracujá guiada, é assim, Maracujá eu vou é falando total, e você muito. vai tentando pegar. Nossa, Tá? interessante Então, olha só. isso, porque eu Conseguiu? pensei, Você consegui. tem que pensar para depois cheirar. Sim. É sempre assim. Sim. E se você colocar o nariz aqui dentro, põe o nariz aqui dentro, ó, você vai pegar bastante álcool. O álcool atrapalha. Colocou aqui, Muda, hein? Tem razão. muda tudo. Nossa, muda tudo. O álcool não atrapalhando, a fruta aparece. Ou seja, todo mundo nasceu sommelier. Tá? Ô, Cris, Mandou mas bem, essa- hein? essa técnica foi você que desenvolveu, Fui eu Cristian? que desenvolvi. Por quê? Porque eu tenho desvio de da septo hora. e rinite. Então Parabéns. eu falei, como que eu vou fazer para conseguir pegar o aroma? Coloquei mais longe, funcionou. Aí eu falei para Celinha, coloca longe, não fica mais fácil? Fica. Aí eu falei para outro, todo mundo que colocou mais longe pegou mais fácil o aroma da fruta. Tá? Isso Agora, aqui é um segredo de milhões aí que É. você está Agora- revelando aí, pô. eu vou falar para você pegar outra coisa agora. Ah, Agora eu vou pedir para você, se alguma vez você já apertou limão com a mão assim, ó, Já. e depois você Já. tirou a mão, aquele cheiro do sumo do limão? sim. Então agora você vai fazer o seguinte, abaixa um pouquinho a cabeça e agita mais perto
E pensa naquele limão, casca de limão, casca de laranja. Conseguiu achar? Então, o primeiro... Depois de um tempinho, sim. É o cítrico. Depois de um tempinho, sim. Alguma vez você já pegou mato na mão, ficou esfregando o mato, cheirou? Sim. Pensa numa arruda, vê se não tem cheiro de mato forte aí. Arruda. Cheiro de arruda. Então, arruda tem força. Agora, vamos lá. Segunda parte. Espetacular. Segunda Agora parte. eu tô virando Você ó, entendeu? agora eu Você vou fazer nasceu bonito, sommelier, meu meu. querido. Vou fazer bonito. Onde eu te- Agora, fazer a segunda bonito. parte. A parte E aí? do retrogosto. Ah, A gente vai colocar um gole de vinho na boca, 3 bochechadas bem dadas, tipo Listerine. Tá. Ok? Você vai perceber a acidez. Quando você engolir, você vai sentir um salgado salino no final da língua, que é a mineralidade. Mas depois que você soltar o ar pelo nariz, você vai pensar no maracujá meio verdinho, meio amarguinho, que é o pimentão, que você vai pegar no... Isso chama retrogosto. E quanto- É o ar que você solta pelo nariz, o bulbo olfatório fica atrás do olho, e quando a gente solta o ar pelo nariz, potencializa o aroma dentro da boca. Então, põe na boca, Vamos lá? 3 bochechadas. Salgado salino no final da língua. Percebeu um salgadinho? Solta o ar pelo nariz agora, não parece um maracujazinho meio verde? meio Maracujá amargo? total, mas eu senti Só que outra... isso daí é o pimentão amarelo. Pimentão. Entendeu? Pimentão. É técnica, é o jeito de fazer. E Não precisa e ser exercitar. especialista em vinho. e quando Todo que mundo consegue. você descobriu essa questão? É admirável, Christian. Essa questão de você colocar aqui e sentir. Como é que foi Admirável. isso? Foi Instintivo? tentando, Foi algo tentando. assim? Uma hora eu falei, puta, eu não consigo pegar esse negócio. Segurei a taça aqui assim. Opa, porque tava realmente- longe. Falei, opa, peraí, parece que eu parei. Peguei alguma coisa Poxa, agora. Aí coloquei pertinho e não peguei. Fui aqui de novo, peguei. maravilhoso, Opa, é sério. é Maravilhoso, isso. hein? É colocar longe. Finalzinho de Viu, tangerina. Fabiano? Tô Tá com- meio Colocar quentinho. longe. Eu tô começando a gostar. Finalzinho de tangerina ou Ó, não? Você tem que ser. quando você for Exatamente, tomar casca um de laranja, vinho, casca de limão. Vamos lá. Você tem que Tangerina. segurar. Esse pezinho serve para você segurar longe do copo. Ah, cara- assim. Segurou aqui, ó, ele esquenta. A Esse não cara tá mania com que o pessoal tem de Perde. achar que é chique, né? Também. Esse Aí cara, outra esse coisa. cara tá com maldade. Outra Ele coisa. tá se preparando para algum encontro. Não, outra coisa. Pessoal, né? De segurar Não, aqui. não pode. Então vamos lá. Isso aqui, Até o- ó, é conhaque. Tá. Quem quer esquentar o conhaque. E aqui, ó, o vinho Tribuneiros, ó. Tribuneiros, aprende aqui com quem sabe, aqui com os professores. Aí, ó. Olha lá. Vai- E não somos nós. Vai levar a É o noiva, Christian e a noivo. Célia, isso. Né? Não somos nós. A Celinha fala que não pega muito aroma, mas ela tem o nariz Né? bom, sim. Então, olha, Tribuneiros, isso Ela tem aqui, um nariz isso aqui é uma, Mas, ó, uma verdadeira aula com pessoas espetaculares aqui, né? Que estão a presença deles aqui para mostrar até a questão do Você do come sabor melão do de vez em aroma. quando? Sim. Então, ó. Cheirei. Vai pegar melão agora. A uva é Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc. Melão maduro, pêssego em calda. Nectarina. Nectarina Como é que é esse processo? Tô gostando. Como é que é esse processo? É o consciente O aqui pessoal que fica você... falando que eu sou bruxo, mas não sou bruxo Eu tô não. achando, eu tô achando. Porque, como é porque que é eu isso? conheço o meu vinho. Tá. Eu sei exatamente todos os aromas que ele tem. Certo. Então, a técnica é a seguinte. Eu falo pra você o aroma que você vai pegar. Porque você conhece esse aroma da nectarina, você conhece o aroma do pêssego, você Teu conhece. cérebro já tem ele Então, ali eu gravado. faço uma lista. Um deles você vai perceber. É fantástico. Essa técnica é muito legal. Quando você falou pêssego, É eu já notável. matei, já falei, nossa. Você viu? Eu passo uma Maracujá. lista. Maracujá é o Nossa. primeiro que vem. Vocês É não notável. sentiram pirazina? A pirazina é aquele saborzinho que tem nos pimentões. Senti, Sim, mas no sim. final, no bocejo, quando Ó, se você pôr o vinho na boca de novo e bochechar, você vai perceber picância na lateral da Picância língua. e salgadinho. Não é Isso. como se fosse uma pimenta biquinho, louco. uma pimenta É, de isso. cheiro. É, a pirazina. Pirazina. Não, os turistas lá, as pessoas que vão visitar ali a vinícola, eles ficam maravilhados, hein? Porque eles já Ficam. saem de lá achando que vão dominar. Não, eu falo pra todo mundo eu que posso ele vai dizer sair de isso, lá um é. sommelier. Tá? Vocês já só nasceram sommelier. Tá? Gente, mas tem uma coisa que é importante saber, no geral, no geralzão é assim. Quando você cheira um vinho, você sabe o que é cheiro de flor. Você sabe o que é cheiro de fruta. Você não precisa saber exatamente que fruta é. Você não precisa saber exatamente que flor que você está sentindo, mas você sabe quando você cheira. Você tem uma ideia, você fala assim, nossa, esse vinho é frutado. É frutado, ok.
Porque quando a pessoa começa também a dar uma lista de 10 coisas que ela pegou no vinho, você já começa a achar que aquela coisa... Você fala, porque é impossível. Ele está falando de um vinho que ele toma todos os dias, então ele conhece. Mas, assim... Aquela pessoa que não está começando agora, que não conhece direito ainda, peguei o aroma frutado. Ótimo. Seu nariz pegou funciona. Um ponto, né? Um ponto ali que já deu uma... Você falou isso, tudo é um processo. É o que eu falei do pêssego. Quando você disse pêssego, poxa, eu peguei isso aqui, eu peguei esse, sabe? Então, entendi. Você já tinha pego aroma assim em vinho? Não. Então, eu vou falar uma coisa para você. Já falei, já paguei altos micos nisso. Então, a gente recebe lá gente do mundo inteiro. Sim, sommeliers, vocês recebem... Já recebi italiano, já recebi espanhol. Eles bebem muito mais vinho que a gente. Sim. Mas eu já cheguei a receber gente lá da Europa que nunca pegou aroma. Aí chegou lá, eu falei assim, coloca longe, você vai pegar aroma disso. O cara, nossa, tem mesmo. Porque eles bebem mais, isso não quer dizer que eles percebem. Porque beber e perceber são coisas distintas. Eu falo de perceber. Aí eu queria entrar nisso. Pra gente falar, vamos, para não achar que nós somos beberrões de vinho, vamos apreciar um bom vinho. Qual é que é a diferença disso de beber, de apreciar, de degustar? Beber, você coloca o vinho na taça e... Sem pretensão de pegar nada. Uma degustação, só para vocês terem uma ideia, eu participei de uma degustação outro dia. Na degustação, o cara vem, põe o vinho na boca e cospe. O cara que está fazendo degustação, ele não bebe. Porque ele está fazendo degustação, ele vai degustar inúmeros vinhos. Né? Quando você está fazendo uma aula, é diferente. Você toma, você bebe, porque você está ali bebendo 3, 4, 5 rótulos, dá para você beber, sei lá, 30 ml de cada um. Ninguém aguenta fazer uma degustação de uma dose inteira não dá. Então, assim, apreciar um vinho tem uma questão interessante. Diz que o vinho é a bebida que menos vicia no mundo. Porque você não bebe um vinho sozinho. Normalmente você abre um vinho em companhia. Raramente, sabe aquelas coisas de filminho americano, que o cara chega em casa, abre uma garrafa de vinho e fica tomando e teclando? Eu nunca vi isso acontecer. E olha que eu tenho bastante amigo que toma vinho bastante. Vinho é uma coisa para você beber com companhia. Compartilhar. Então, o que acontece? Depois você começa a não ser que o vinho seja um vinho ruim, que você não suporte aquela uva, que realmente seja uma coisa difícil. Mas para quem está um pouco habituado a beber, daqui a pouco o vinho está fazendo parte daquilo e você está bebendo, e você está compartilhando, e o vinho é para isso, é para você... Normalmente o vinho ele é complemento de uma refeição. Em nenhum lugar você vai ver uma pessoa bebendo vinho sem comer alguma coisa, nem que seja um queijinho, um salgadinho, diferente da cerveja. Uma brusqueta. Você é capaz de ficar bebendo cerveja. São irmãos gêmeos, né? Queijo e vinho são irmãos gêmeos. Isso, né? A cerveja não é assim? O cara não precisa comer. O cara pode passar o dia inteiro tomando uma cerveja sem comer nada. Tem outro propósito, é verdade. Sozinho assistindo televisão. O vinho já não é. O vinho não, né? Por isso que eu vejo também um lado romântico. Eu Olá, vejo. O que eu falei? Sinto. Não é nada disso, Carlão. Você está queimando meu filme. um lado romântico, um lado glamuroso. Tem um negócio chamado arquétipos, não tem os arquétipos? O vinho, tem até um estudo que eu li sobre que o vinho pode ser considerado um arquétipo. Porque vamos imaginar, uma pessoa sabe que eu gosto de vinho. Né? E ela precisa me presentear. Mesmo que ela seja uma pessoa muito humilde, vá ali no supermercado e compre um vinho de R$15, no imaginário daquela pessoa, ela quer comprar o melhor que ela pode para presentear uma pessoa. Então, ela vai me dar um presente que ela julga ser uma coisa elegante. Você sabe que vocês estão falando aqui. Verdade, eu tenho um compromisso, nós temos parceiros no jornal, né? E eu já estava nós vamos fazer isso. Falei, poxa vida, eu tenho que mandar para duas moças de uma empresa que são parceiras do jornal, né? Alguma coisa agora, presentear. E eu já estava pensando nesses vinhos de ir lá e ver. Vocês oferecem isso agora para as festividades natais, alguma coisa nesse sentido de oferecer para os turistas? Os turistas querem lá adquirir um produto, alguma cesta, alguma coisa, ou não está ainda, não?
Na época das festas, a gente sempre tem uns combos de vinho, isso. com espumante. Isso. Sim, Tem? sempre temos. Estaremos lá, com certeza. Mas Gostou. continue. Mas é assim... Vamos continuar nos trabalhos. Vamos agora. pro próximo. Vamos lá. Próximo. Ó, Vamos a pro próximo. sequência... E aí, como é que a gente faz agora? Célia, então a gente, assim, nós vamos experimentar agora um outro vinho. Outro né? rótulo, vamos ver. É um outro rótulo. A gente vai na sequência. Normalmente os brancos Quem que nós Vamos na degustamos sequência qual? por cor. Nós fomos no branco, agora vamos no rosé. No rosé. Então nós precisamos aqui lavar a taça Não, para isso? isso daí, gente, é um erro que a gente não vai cometer mais a partir de hoje. Ninguém de nós aqui Boa. e dos tribuneiros também. Porque assim, imagina, você não quer colocar o vinho no resíduo do outro vinho. Imagina que se você lavar a taça, você vai colocar o vinho no resíduo da água, o que é pior. Porque a água vai alterar completamente o vinho. Então, assim, ou você coloca o vinho aqui e toma, ok, porque não vai interferir, não vai atrapalhar. Ou você faz isso aqui, ó. Posso fazer? Pessoal, Pode Por fazer. favor, por favor. Pode fazer. tem aqui, ó, uma gotinha de nada do A câmera, vinho, pega, Fabrício. Beleza? tá? Uma gotinha aqui. Vamos lá. Aí eu pego um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho, bem pouquinho. Bem pouquinho, dou uma lavada, Aham. né? Acabou. Já descontaminou do vinho Sensacional, anterior. já dá Contaminei pra... do ó. vinho anterior. Poxa legal, vida, pronto. viu? Olha só, vivendo e aprendendo. Sérgio e Carlos, enquanto ela está fazendo Sim. essa... Boa. Aí, ó. Aqui a gente, ó. Eu vou Lavou. falar um pouco, então, de como que a gente vai perceber esse vinho agora. Por quê? Vinhos brancos normalmente trazem de características aromáticas frutas tropicais. Entrou um pouquinho de cor, vai trazer frutas vermelhas e negras. Então muda toda a parte aromática. Tá? E nós vamos no mesmo processo que nós estamos, para todos os... Aqui, ó. Então nós vamos aqui. Então, É isso? aí o que acontece? Quando entra a cor, entra mais uma característica que a gente precisa perceber em boca, que chama tanino. Não tem tanino no vinho branco. São raros os vinhos brancos que tem tanino. Explica O aí que o é tanino. É. Já mordeu banana verde? Já. Você lembra do como é que era, que dava aquela amarrada, aquela secada Nossa, na boca? dá, amarra tudo, assim, ó. é. Então, isso é tanino. Evidentemente, no vinho, esse tanino não é forte. Não é igual você morder um caqui verde. Certo. Só que agora tem uma coisa interessantíssima que é importantíssima a gente perceber aqui no rosé para a gente entender depois o tinto. Por quê? Você percebeu que vinho tem acidez. Sim. Concorda que a acidez faz a boca salivar? Muito bem, aqui eu tenho tanino e tenho acidez. Acidez saliva, tanino seca. Ou seja, saliva e seca junto. Só que aqui, como eu tenho pouca cor, e vinho é exatamente isso, aquele que tem muita cor, ele é encorpado. Aquele que tem pouca cor, com pouco corpo. Leite integral, leite desnatado. Pensa desse jeito, para a gente... Né? Então eu tenho acidez e tenho tanino. Então quando você der essa bochechada agora com esse vinho, você dá essa bochechada, você vai perceber a acidez e já vai perceber que ele vai salivar menos tempo que aquele ali, porque ele é menos ácido. Mas segura um pouco o vinho na boca e presta atenção. Aqui vai ter uma banana verde. Vamos fazer uma comparação para ficar fácil de entender. Pensa numa banana verde, porque no tinto vai ter 5 bananas verdes. Tá? Aqui só tem uma. Tá? Mas E no outro que a gente tomou, não tinha. Vinho branco não tem Não tanino. tem. Boa. Não tem tanino. Vinho branco só tem acidez. Eu vou, o Christian, que é o sommelier, mas eu vou atrapalhar a aula dele. O tanino, ele seca normalmente dentro da bochecha aqui, ó. É aqui que a gente sente amarrando. Aquela sensação que É bem seca aquele e vinho que a amarra. pessoa fala, nossa, mas eu bebi um vinho que amarrou minha boca. Que são muito apreciados por pessoas que bebem vinho mais encorpados. Sim, sim. Quanto mais encorpado o vinho, mais tânico vai ser esse vinho. E assim, aproveitando o gancho, qual que é a diferença assim, em termos de pratos, assim, o vinho branco, o vinho tinto? Boa vinho pergunta. rosé? Como é que é isso? Ó, a gente precisa entender o que é cada composto fenólico. Porque no vinho branco eu só tenho acidez. E é pela acidez que eu harmonizo meus pratos. Então eu tenho vinho branco que é mais ácido, vinho branco que é menos ácido. E é pelo peso dessa acidez que eu vou colocar uma coisa mais forte. Mais Por exemplo, calórico ou menos. esse nosso Sauvignon Blanc, foi o que você tomou aí. Ele traz aromas de vegetais, traz aromas herbais, traz aromas frutados, de limão, de maracujá. Você gosta de comer ceviche? Sim, gosto. O que tem no ceviche? Cebola. Tem cebola, Limão. tem pimentão, tem limão, tem peixe. É. Você entendeu? Então,
pela semelhança das características que eu tenho no Você ceviche, orna. eu faço uma harmonização perfeita com esse Sauvignon Blanc. Agora, o tanino, ele acomoda a gordura. Agora, pensa naquele irmão gêmeo, vinho bem encorpado com aquele queijo gorgonzola. O queijo gorgonzola, ele é bem untuoso, ele é muito gorduroso. Então, é o tanino com a gordura que harmoniza perfeito. Tem gente que fala assim, vinho tinto com carne vermelha. Não é bem assim. É a gordura da carne vermelha que vai harmonizar com o tanino. Então, quanto mais tânico for esse vinho, mais gordura tem que ter nessa quando comida. fala gordura, não é uma comida... mas assim, gordurosa, cheia de... é uma comida encorpada. Mais Uma forte. comida mais pesada. uma carne vermelha forte, assim, com Sim. bastante sabor, uma carne bem temperada. Que eu adoro. né? Que eu Então, sou assim, imagina que você vai fazer um apaixonado, eu churrasco adoro. de costela. Sim, Costela não tem muito sabor? tem. Não tem bastante gordura? Sim. Tem que ser um vinho encorpado. É. Você vai comer um salmão. O salmão tem gordura, não tem? Muito. Você vai um pintado, pacu, tambaqui, tem Nossa, gordura. eu Mas sempre- a gordura do peixe é mais leve, não eu é? sempre- Tem que ser com um tanino mais fraquinho. Eu Tem sempre que ser tive- um rosé ou uma uva de casca fina. Eu sempre tive uma curiosidade, porque eu só sei fazer macarronada. E o que a gente... A bolonhesa. A bolonhesa. E o que a gente utiliza aí? Qual o vinho, assim, para ornar legal, para dar aquela liga? Um vinho não precisa ser um vinho muito encorpado. Se você não for colocar carne, você Não. já pode diminuir o grau aí. E se você for fazer molho vermelho, o molho vermelho vai muito bem com os vinhos tintos. Né? São coisas que têm mais sabor. Então, pensa numa coisa que tem menos sabor. Não menos, mas assim, uma coisa menos intensa. Uma salada, um peixe, um filezinho de frango grelhado, uma comidinha japonesa. Aí você vai num vinhozinho mais fresquinho, um vinhozinho, né? E se for colocar uma comida ali, né, que vai te tomar Mais mais pesada. tempo... É um vinho mais encorpado, tem que ser pelo equilíbrio. É bacana, porque... Só o equilíbrio. É bacana, porque existem muitos erros, né? A gente percebe, o Não, pessoal não que fala não em erro. entende... Não fala em erro, pelo seguinte. Senão a gente vai voltar naquela história que a gente começou. de ter, tipo, parece ter regrinhas, né? É. Que você precisa... Tem algumas Entendi. coisas- Alguns equívocos, vamos colocar assim, Tem talvez algumas coisas equívocos. que são equívocos mesmo. Por exemplo, você pegar um vinho tinto muito encorpado e vai comer com uma truta. Sabe o Tá, que vai acontecer? entendi. Matou a truta. Mata O a vinho truta. vai passar por cima do... Ele sobressai... Agora, um vinho encorpado com uma azeitona, então, Celinha. Então, Azeitona não tem gordura e é muito salgada. Salgado com tanino vai ficar com gosto de prego enferrujado na boca. então, Entendi. tem Tem que esses ornar, Sem né? gordura. Tem que ornar. Tem esses equívocos. Entendeu? Alguns Isso aí. equívocos, né? Então, Tá. vamos lá. Voltando lá. aqui para esse rosé. Então ele vai, quando você pôr na boca, você vai sentir acidez e vai sentir essa sensação que dá uma amarradinha bem tranquilinha. Mas Beleza. na parte aromática agora. Vamos lá. Então vamos lá. Agitou. Agitou. Encosta aqui ó, na boca. Vê esse aroma doce. Mel, melado, melaz, danoninho, caramelo, sete belo. Vê se você não pega um aroma de danoninho e sete belo aí. Por que eu tô falando danoninho e sete belo? hein? Sete Não, belo eu lembra faço o quê? assim, ó. Framboesa. Certo? Então, a degustação Não, que eu ele pega faço... mesmo. Vê se você gosta E de fazer pega assim, quer ver? Ó, mesmo, dá uma viu? agitadinha e faz assim, ó. Passa. Então, a degustação que eu faço lá, Sérgio e Carlos, eu faço docinho, comparação alguma coisa adocicada. com aromas que a gente conhece do dia a dia. Então, por exemplo, esse vinho ele passa por uma fermentação que chama malolática, que transforma o ácido málico em lático. Ácido lático, leite. Leite com morango, danoninho. Fabrício, você não sabe o que você está perdendo aqui, viu? Fabrício, você vem pegar Hein? aqui. Vem, Fabrício, você não sabe o que você está perdendo aqui, hein? Pensa no danoninho. ó. Como é bom estar na técnica, E né, banana do tem outro lado. alguma coisa? Não Tem? Não tem? Você Muito pegar, bom, tem. muito bom, viu? Vem cá, Fabrício, vem aqui. Olha lá. Fabrício Grande nunca... Fabrício, o Tribuneiros. olha lá. Vem cá, Fabrício. Vem cá. Tribuneiros, vocês não conhecem. Vem cá. Vem cá. Essa é a Fabrícia. Pega Olha lá. Essa é a Fabrícia, é a nossa técnica, Olha que lá. ela nunca... Dá um tchauzinho ali, ó. Não, Ela tchauzinho nunca... não, tchauzinho não. Vamos fazer um brinde Vamos agora. fazer um brinde. Ô, Vamos olha lá. fazer um brinde aqui com a Fabrícia. Ela nunca aparece Saúde. aqui. Vamos lá, ó. Saúde, Fabrícia. Saúde. É isso aí. Vamos lá, então. Vamos lá? Põe na Vamos boca, lá? dá aquelas 3 bochechadinhas, segura o vinho na boca, presta atenção. Uma banana verde bem fraquinha, dá uma amarradinha bem fraquinha. Amarrou um pouquinho? Uhum. Agora engole o vinho e solta o ar pelo nariz. Neston prontinho, danoninho e balinha. E mamão papaya com leite.
Mamão Ele não com veio leite. cremoso esse aroma? Veio. Então, esse aroma de leite no vinho traz cremosidade para a fruta. O Danoninho eu senti, a banana, eu senti. Você Total, entendeu como é que é? total banana. Agora, pergunto, Cara. não fica mais divertido quando a gente percebe? Sim. Por que você acha que eu bebo? Sim. E outra, fica aí que tá, fica mais prazeroso. Né? Assim, saber o que a gente está bebendo, apreciando, enfim, né? E conhecendo. Sem né? dúvida. Pô, gostei disso. Vocês Você têm que entendeu? voltar. Eu Gente, quero que vocês voltem sempre. Se vocês puderem voltar. Toda viu, sério? semana? Inclusive, assim, quando o Marco puder também. Se vocês puderem voltar Toda aí, semana? pelo menos uma vez por mês. A gente já vai abrir aqui, Tribuneiro, nós vamos ter aqui a Célio, o Christian, o Marco aqui, da Vida Santa Maria, sempre aqui, A gente uma pode vez por fazer mês. uma degustação Não, harmonizada. a gente Vamos. pode Aí fazer você vai uma- entender. Próximo, aí. Porque assim, uma Perfeito. coisa é a gente perceber os aromas, a gente entender tanino, acidez. Sim. Outra Posso dar uma coisa é sugestão? misturar. Posso dar uma sugestão? Pode. Vamos lá. A gente podia fazer uma confraria, podia fazer uma brincadeira, podia abrir aí um espaço. Se alguns internautas aí, os tribuneiros quiserem Olha provar, a gente podia fazer um grupo de pessoas, enviar. Sim. Porque é assim que faz degustação à distância, tá? Isso aí foi criado na época da pandemia. Da pandemia. Você até manda uma isso. garrafinha com 200 ml, 100 ml da bebida e a gente faz isso junto. Olha Ao só. vivo. Aí a gente escolhe umas Fechado. comidas para fazer essa Tá. harmonização. A gente manda as comidinhas também, manda o queijinho, manda o presuntinho, manda. Legal. né? A pessoa, Legal, a pessoa vamos sim. adquire o kit. Adquire o kit e a gente Exato. faz essa Tudo brincadeira online. junto. Legal. Tudo online. Legal. Da hora. Show de bola. Legal. Olha só, Gostei. show de bola. Gostei. Olha só. Fechado. Gostei. Deixa eu tirar uma dúvida. Tira. Deixa eu explorar aqui, aproveitar que eu tô aqui. Vamos lá. Eu gosto muito do vinho argentino, porque ele tem mais tanino. Ou é uma questão do barril? Não. Não é. Veja bem. Eu tenho uva vinífera tinta que tem casca grossa e tenho uva vinífera tinta que tem casca fina. A Malbec é qual? essa de casca grossa Por exemplo? sempre vai dar vinho pesado. É Malbec. Malbec, grossa. Taná, Tempranillo, Chirá, Carmener. Cabernet Sauvignon, Cabernet. Sangiovese. Carmener, Então, a não. Sangiovese eu tenho duas. A Carmener não. Carmener não. O Carmener é Por casca isso fina. que é mais, Pinot Noir. é mais redondo. Pinot Noir não é facinho Pinot de Noir. beber? Carmener não é facinho de beber? Casca fina nunca vai fazer um vinho encorpado. Então, se você for na internet pesquisar 10 uva vinífera tinta de casca grossa e 10 de casca fina, olha só, você já não erra tanto na hora de comprar um vinho. Por que o pessoal fala que, ou falava, enfim, que os vinhos, falavam em vinho chileno, que era sempre assim, né? Pegava lá aquele Santa Ana, Santa Helena, e Santa, Celinho, eu Santa, posso Santa, falar? Santa. Por que que sempre... E as Pode. pessoas Então eu iam... vou falar. As pessoas que não... Fala, não. de Eu certa Eu vou forma- Gente, que é falar, bom. assim, vinho chileno, ele é muito bom. O vinho argentino, ele é muito bom. Mas hoje está acontecendo algumas coisas que, assim, o brasileiro, como não conhece muito ainda de vinho, né, é pego nesses pontos. Isso. Por quê? Há uns 6 ou 7 anos atrás, saiu uma lei lá no Chile que eles permitem que seja feito isso. Depois da vinificação concluída, eles pegam aquela casca da uva tinta, colocam uma água quente, batem para tirar o resto da tinta que Vinho tem na casca. prensa. Porque o que dá cor no vinho é a tinta da casca da uva, tá? Uns 15%. Muito. Por isso que caiu Os tanta 15% qualidade, né? daquela água de tinta eles põem no vinho e mandam pro Brasil. Daí você vai pagar R$40 num vinho chileno. Puta, tô fazendo um puta negócio. Achando que tá tomando fazendo chá de negócio. Não, casca. caiu É. muito. Tá chamando de chá de Você casca. tomava um constitor 20 anos atrás, era completamente diferente. Não, se você for Não, lá no Chile... no Chile, lá na Conditora, Lá eles não você vai vendem tomar. com água, não. Mas aí, é Aqui aquilo não. que eu falei para você. Existem os mercados consumidores dos vinhos melhores. E o Brasil, como a gente sabe que ainda tem um caminho grande a trilhar, que tem muita gente que não bebe vinho e está aprendendo agora, é lógico que a gente acaba comprando gato por lebre. Você sabe uma coisa que eu tô escorregando muito? Acabam caindo Agora- numa armadilha, né? Exato. Ó, vou contar um negócio para Exato. vocês aqui. Fui numa reunião da Câmara Federal de Viticultura, Vinhos e Derivados com o pessoal do MAPA, Ministério da Agricultura e Pecuária. Então, supostamente, todo mundo que está ali conhece de vinho, sabe de vinho. Vamos lá comprar um vinho argentino, 3 vinhos argentinos. Cada um tinha uma rolha, cada um tinha um rótulo e tinha um que nem MAPA tinha. MAPA é o Ministério da Agricultura, aquela licença. A atrás. licença... Então, imagina que o vinho era do mesmo ano, o mesmo
supostamente era para ser o mesmo vinho, e cada um estava embalado e rotulado de uma maneira diferente. Você viu como é que é o negócio? Buraco mais embaixo? Existem muitos. Virou muito comercial, né? Não, e é falsificado. Tem muito falsificado, falsificado. contrabando. Está muito complicado. E essa lei agora, o Christian, o Célia, que a gente classifica como meio seco. Que antes não tinha é residual de açúcar. Mas isso é lei brasileira. O que é meio seco? Eu não sei. Não, você compra vinho, você tem o vinho doce ou o vinho seco. Tem o meio seco, meio suave. Né? Isso daí é o seguinte. Normalmente, nos vinhos de mesa, feito com aquela uva que é uma casta americana, Vitis labrusca, o que faz o sangue de bois, né? Uhum. Sangue de bois. Sangue de bois. Famoso então, sangue de bois. Esses vinhos eles têm um residual de açúcar, porque muitas vezes, como ele não tem muita frutose para fermentar, para produzir álcool, eles fazem uma técnica que chama chaptalização. E eles colocam açúcar cristal. Você entendeu por que esse vinho é mais doce? Porque ele deixa o residual de açúcar muito alto. E essa graduação de residual de açúcar pode falar que ele é doce, semidoce, semisseco, etc. Suave. Essa graduação, essa quantidade de açúcar residual é o que dá essa classificação, né? Essa nomenclatura de seco, de seco. Mas tem alguns vinhos europeus, por exemplo, que vêm no rótulo, está falando aquele... Porque assim, aqui no Brasil... Mas olha ali, ó, o nosso vinho é seco. O nosso vinho é seco. Sim, seco. Aqui no Brasil, classificação. Vinho fino, ele tem mais de 12% de álcool, e vinho de mesa tem menos de 12%. Essa é a classificação. Tá? Então, a legislação na Europa é diferente daqui. Então, eles colocam como seco, demi-seco. Então, muitas vezes a gente pega um vinho fino, português, ou italiano, ou espanhol, que vem ali uma etiquetinha falando que esse vinho é demi-seco, porque lá a legislação deles permite falar sobre isso. Não é? Aqui não é tão aberto isso, tá certo? Entendi. Então, esse residual de açúcar que ele está descrevendo ali no rótulo, se é seco, demi-seco, né, suave, extra suave e tudo mais. Eu gostaria, Célia, que você desse só uma continuidade. Eu me interessei muito nessa... Foi numa feira que você foi, é isso? O evento lá? Não, é um evento mais ou menos, não é fechado, mas ele é muito focado nos produtores, né? Então, a gente tem lá temos muitos produtores no estado de São Paulo, no Brasil todo, mas assim, eu tenho bastante contato com o pessoal do estado de São Paulo, né? E nós temos lá um casal de amigos, que é a Ariane e o Rafael. Eles têm um evento que chama Enoconexão, e esse ano foi a 6ª edição do Enoconexão. Então, eles reúnem lá, esse ano foram 2 dias, teve um dia de abertura, né, onde eles convidaram alguns produtores, que são os produtores que estão sempre fazendo parceria com eles, e teve 2 dias de evento. Um dia eles falaram só de viticultura, falaram de como que está a viticultura no Brasil, como que está a viticultura no mundo, e agora, com esse ano, a gente vai ter o El Niño, né? O que a gente pode esperar dos efeitos do El Niño no vinho, nas uvas, né? E no outro dia foi falado só de vinificação, de enologia. Então, aí se fala, né, de todos os processos, foram escolhidos 2 temas principais, processos e tudo mais. Teve lá alguns assuntos que são assuntos técnicos, né, que a gente precisa estar sempre falando. E teve também uma degustação, porque quem participa muito lá são os institutos. Tem o Instituto Federal lá de São Roque, onde eles desenvolvem uma série de estudos. Então, teve degustação de vinhos de produtores e lá com o pessoal de São Roque e com alguns degustadores, alguns professores de enologia que participaram do evento, chilenos, argentinos, tal, e outro pessoal aqui do Brasil. Assim, o mundo do vinho é muito dinâmico. Tem muita coisa acontecendo, tem muita tecnologia envolvida. Amanhã mesmo, a gente vai para um evento amanhã em São Roque, que, né, é importante lá para discutir o que está acontecendo nesse mundo. Né? Eu já soube que tem um gaúcho lá, amigão meu, que vai estar presente. Por quê? Porque a viticultura se desenvolveu demais no Rio Grande do Sul, né? E nos últimos 10 anos se espalhou pelo Brasil inteiro. Então, a gente tem que andar junto com eles, porque eles sabem tudo do que acontece no mundo do vinho. Né? As pessoas, às vezes, falam de brincadeira, porque eu vinho sangue de boi, porque eu vinho de garrafão e tal.
assim, as pessoas deveriam apostar mais no vinho brasileiro, conhecer mais o vinho brasileiro, porque assim, o que está acontecendo no mercado mundial é o vinho brasileiro está caminhando para a rota mais importante do vinho aí. Eu acho. Que legal. Olha, muito legal essa Muito informação. Aproveitar o gancho. Bacana, né? por favor. Na Vila Santa Maria, nós temos hoje várias medalhas nacionais. Nós temos aí, acho que umas 15 ou 16 medalhas nacionais. E nós temos algumas internacionais também. Nós temos 2 medalhas de prata no concurso mundial de Bruxelas e 3 na Decanter de Londres, que é o concurso mais concorrido do mundo do vinho. Nós concorremos agora 3 ou 4 meses atrás, não foi, Sé? Com 80 mil rótulos do mundo inteiro e veio 2 de prata. Parabéns, hein? Parabéns, Ou seja, que legal. Os melhores espumantes do mundo, 5, 6 anos seguidos, são os do Sul. Ou seja, o Brasil não está mais brincando de fazer vinho. O Brasil está fazendo de vinho vocês sério, lá, de qualidade. E de vocês, fala os rótulos aí que ganharam. Aquele Sauvignon Blanc que vocês tomaram é um rótulo premiado. Esse que nós vamos tomar agora é um rótulo premiado Esse também. daqui é medalha nacional. Esse é medalha nacional. Agora, uma coisa importante para uma vinícola como a nossa, que é uma vinícola que a gente considera vinícola boutique. Não fomos nós que classificamos assim. O mundo classifica assim uma vinícola, né, que tem esse perfil mais de enoturismo, que comercializa somente dentro da própria vinícola, que tem uma produção pequena controlada, é o nosso caso. Então, o que acontece? A gente comercializa aquela safra, acabou. É limitado. Então, assim, eu não tenho um vinho para vender para você que eu fiz em 2018, nem em 2019, nem em 2020. Entendeu? Entendi. A gente, né, vai nesse processo e as vinícolas que trabalham como a gente com vinhos de inverno, por exemplo, estão mais ou menos nesse mesmo ritmo. E é isso que eu ia te perguntar. Essa classificação, assim, vinhos de inverno, por que isso? Não é uma classificação. Não, como é que é? É o seguinte, o que hoje pode ser chamado de vinho de inverno? É o vinho que é a uva que é colhida na estação do inverno, ela tem que ser colhida entre junho e começo de setembro. Certo. Tem que ser colhida no inverno. Ela tem várias outras exigências. Não pode ser vinhedo coberto, enfim, tem uma série de outras questões que você tem que obedecer. E aí tem uma Associação Nacional dos Produtores de Vinho de Inverno, que se chama Amprovin. E nós somos um dos associados da Amprovin, que no Brasil acho que tem cerca de 40 e poucos associados. Teve um evento esse ano em Campos do Jordão, né? Isso, teve um evento da Amprovin aqui em Campos do Jordão, no Grande Hotel. No Grande Hotel, exato. Tem alguns produtores que fazem colheita no inverno, mas quando o vinhedo é coberto, por exemplo, ele não pode ser associado à Amprovin, entendeu? Então, assim, existem vinhos de colheita de inverno que não são esses vinhos de inverno, tá? E aí, o que a gente reserva aí? O que a Vila Santa Maria reserva agora para os turistas que estão aqui, que vão comemorar? Inclusive, o Natal teve a abertura no dia 10 de novembro, né? Aliás, mandar um abraço para o pessoal, para a equipe, principalmente para a dona Lia Maria Aguiar, por esse evento aí que a todos os anos vem aí transformando a cidade e trazendo cada vez mais turistas também para a cidade. Isso é muito importante. Parabéns à Fundação Lia Maria Aguiar. O que a gente tem aí de surpresa? Vamos fazer uns spoilers aqui. O que tem de surpresa que a Vila Santa Maria reserva para os turistas aí para essa chegadinha, já esse período já de festividades aí? Então, a gente, assim, quando a gente fala dos eventos aqui de Campos do Jordão, a gente hoje tem uma loja lá no Parque de Capivari, onde a gente comercializa as brusquetas, que as nossas brusquetas aí acabaram fazendo bastante sucesso, o povo gosta bastante das brusquetas, a gente também gosta, né, Christian? Que bacana. E a gente... Toda semana. Toda semana. Além da gente comercializar os nossos vinhos Brandina, a gente também tem uma linha de vinhos em lata, porque a gente também acredita nessa democratização do vinho. Abre e vai, entendeu? Sim. Então, são comercializados ali no Parque de Capivari. No Parque Capivari. Exatamente, Parque Capivari. E lá na vinícola, em dezembro, a gente tem nos finais de semana as
chamada Sunset Fest. Aí a gente faz Sunset Festival, né? Eu acho que é mais no final do ano. Né, Aí que a gente faz uns finais de semana com música ao vivo, estende um pouquinho mais, porque assim, a gente também tem que lembrar que estamos trabalhando duro para que a gente consiga asfaltar lá a nossa estrada, mas a gente também está numa estrada de terra, um pouquinho distante da cidade. Nosso produto é bebida alcoólica, né? Então, assim, a gente não se alonga muito noite adentro. Mas a gente pega ali um final de tarde gostoso, com pôr do sol, uma musiquinha ao vivo, umas comidinhas gostosas. Bacana, tá aí uma Muito opção legal. aí, viu? Pra você que vai subir a serra, vai comemorar aqui o Natal, o Réveillon aqui, ó. Tá uma dica importantíssima. Eu vou em tudo agora. Convidadíssimo. Bora, Obrigado, bora, viu? bora. Obrigado. Temos mais um vinho para experimentar. Vamos lá, Vambora, vamos lá. vambora. Bom, vamos lavar a taça? Vamos lavar a taça. Olha, Vamos lavar a aprendemos aqui que não é com água, meus amigos. Segundo Por favor. Dionísio, né? Dizem que ele diz o seguinte, Vamos lá. que você não pode lavar a taça com água, você pode lavar com vinho, mas se você sair de um vinho mais tranquilo, mais fraquinho, para um vinho mais forte, você também não tem essa necessidade de passar água na taça, né? A gente lava com vinho mesmo. Porque ele já se sobressai, né, Cristian? É, E porque esse já vai aqui, ter uma- ele é esse bem mais aqui é forte, o encorpado. Esse aqui é o... Esse vinho a gente chama de jovem. Ele não tem É uma safra 2022, ó. Ele não tem barril de carvalho, apesar dele ser amadeirado Sim. pelas próprias características, mas é um vinho bem estruturado. Já deu pra perceber. Bem estruturado, Célia. Já Célia, deu. Agora muito eu quero bem. ver isso aí. Eu Ô, Cris. gostei. Eu particularmente gostei do vinho. Aí, ó. Olha que bacana. Olha que foto legal, hein? Olha só. Muito legal, hein? Ô, Cristian, você tá chique aí, Você cara. tá bonito esse Ó, chapéu. você Ó, tá ficou com- olha bom, só. hein? Ó. Ah, não é? A Célia Cara de também. fazendeiro, A né? Célia, não, Essa é. foto foi bacana. Ela saiu na capa do jornal Tribuna. Foi no evento que teve em Campos do Jordão mesmo, né? No Senac, lá no Grande Hotel. Você sabe que é engraçado, porque essa foto, outro dia eu tive lá e falou, pelo amor de Deus, vamos tirar umas fotos, porque eu não aguento mais mandar a mesma foto, você só tem essa. Verdade. Inclusive, mandar um abraço aí pro Marcelo. Aí, o Marcelo cuidou bem aí, nos mandou aí todas as informações, né, do Vila Santa Maria e também uma pauta. Marcelão, desculpa, cara, não deu pra seguir essa pauta. Não deu. Entendeu? Marcelo, ó. foi bom pra cá, tá sendo ótimo, maravilhoso. Eu tava dando uma olhada, muita coisa que a gente falou tá É, aqui. isso Muito. então, Marcelo, estamos seguindo aí nesse ciclo. A aí, nossa viu? maneira. A nossa maneira. O vamos lá. Marcelo preparou a gente, né, Christian? Também preparou. Preparou. É, Vai lá, preparou. estão muito bem preparados, vocês são formidáveis. Vamos lá. Vamos falar agora desse vinho aqui. Vamos falar, porque isso aqui já deu uma. E Isso aqui esse é percebe top, hein, que o cara? Dá negócio uma é olhada, forte. dá uma olhada. É o Vamos lá. seguinte, ó. Quando a gente vai tomar um vinho tinto, mais encorpado, Sim. a gente precisa prestar atenção em três coisas. Ok. Que é a acidez, que faz a boca salivar, o tanino, que faz a boca secar, e o amargor. Ah, antes eu vou falar um negócio para vocês. Pega uma folhinha dessa daí, presta uma para mim também. Ih, ela vai Vira ela mostrar- de costas. Vira de costas, a parte branca. Daqui. Olha lá. Quando você Vira ela vê de as costas. pessoas vendo a cor do vinho, é isso aqui, ó. Você olha Corpo. ele, Corpo. o corpo e Vou até a colocar o cor óculos agora. também. Vamos lá. O que eu tenho que fazer aqui? Primeiro que você vê que é um vinho encorpado, porque ele não é transparente. Nada. Sim. E depois, quando você vê lá aquela última bordinha, tem quase um aguadinho, depois tem uma... Entendi. Ótimo. Né? Sim. Aquela é a cor que, quando se fala do vinho, qual é o que você espera do vinho? Por exemplo, ele não é azulado, Sim. ele não é avermelhado, mas se você olhar aquela última bordinha, você vê que ele tem um pouquinho De assim, laranja. de alaranjado. Alaranjado. Exatamente. Então, assim, mostra o quê? Mostra nesse vinho que ele tem potencial para guarda. Que é o quê? Que é o vinho que vai envelhecer Pode ficar. melhor. Perfeito. Ah, Agora, quando você agita o vinho aqui, ó, Caramba. onde ele faz a linha onde o líquido alcançou, Tá. viu que desceu umas pernas compridas? Sim. Quando a gente quer ver a lágrima do vinho, tem muita gente que pergunta isso. O que Sim, é a lágrima sim, do vinho? sim. Então, Vai acompanhando aqui, lá em tribureiros. cima lá em cima na linha, Tá. você pode ver que está descendo umas lágrimas mais curtinhas agora. Sim. E quando essa lágrima ela desce bem grudadinha uma na outra assim, ó, tipo bandeirinha de festa junina, esse vinho ele é mais alcoólico. Quando ele desce mais aberto, é menos alcoólico.
Então esse é um teor alcoólico É a densidade importante. do álcool. Ele é um vinho alcoólico, é um vinho encorpado. Adoro. Então, gente, vamos lá. Não, uma coisa que eu falo para todo mundo, não pode confundir tanino com amargor. Porque tem gente que a gente serve um vinho tânico, que o tanino é essa sensação que amarra, e fala assim, nossa, que vinho amargo. Não é amargo, é tânico. Então, só, chá de boldo é amargo. Tanino, caqui verde. Sensações diferentes. Então, a hora que você colocar esse vinho aqui na boca, você vai dar aquelas 3 bochechadas, você vai perceber a acidez, ok? Então, eu vou falar até para você fazer uma coisa diferente. Você vai dar 4 bochechadas, mas na hora que a gente for pegar essa parte de boca, você vai dar 4 bochechadas e vai engolir esse vinho. É agora? Tá? Né? Vamos fazer isso agora? Vamos. Dá 4 bochechadas bem dadas e engole. Engoliu? Passa a língua em cima do dente agora. Parece que o dente está áspero, parece que não escovou o dente. Aveludado. Não tá? Tá? Passa a língua no céu da boca, não tá meio engurvinhado, Perfeito, eu adoro. farinhento. Isso é o tanino. Eu adoro. Você entendeu o que é Sem tanino? dúvida. Amarrou. Aqui, ó, no final da língua você pegou amargor. Nossa, certo? Nossa. Salivando bastante? Sim. Acidez. Mas eu tanino senti e amargor. carvalho. Perfeito. O barril aí. Não... Esses são os Não. 3 principais, Carlão. É um- Perfeito. Os 3 principais fenóis de boca que eu tenho que entender é tanino, acidez e amargor. Você percebeu agora? Sim. Tanino Perfeito. amarrando, salivando bastante por causa da acidez, e o amargor na hora que você engoliu. Então faz uma coisa agora, só que agora você não pode bochechar. Mas a gente precisa de mais vinho, então, aqui. Como é que é? Não, agora é gole põe mais pequeno. vinho, põe mais vinho ali. Ó, Coloca um gole pequeno na boca vamos lá. e não embochecha, engole direto. Engole direto. pequeno. Engole Sem- direto. Mas sem- mesmo sem com a bochechar. boca já tá. Christian, aí ele não tem. põe um pouco. Põe um gole pequeno e engole direto. Direto. Mesmo com a Vai boca já descer assim. lisinho, do jeito que tá. Põe Põe um e gole engole, pequeno e né? engole. Vai descer lisinho, você nem vai perceber. Parece que você tomou água. agora. Parece que você tomou água? Parece. O que você fez? Você bochechou, você acostumou a papila. Então, quando a gente dá aquela bochechada, entendi. acostuma a papila, você toma 4, 5, 6 goles direto, que ele vai descer lisinho, você parece até água. Quando começar a pegar de novo, por causa do tanino, bochecha de novo. Agora, É assim que a gente toma vinho forte. uma coisa que Que eu vou te maravilha. falar. Não, isso. e uma Agora coisa- você toma e uma- 300 litros e nem percebe. velho. Uma coisa que eu vou te falar. Já tenho uma mínima experiência em vinho. Bebo vinho há bastante tempo. Trabalhei nesse trade. Cara, um vinho... Não é porque vocês estão aqui não que eu vou falar. Posso até estar falando alguma besteira, você me corrige. Um vinho dessa qualidade ser produzido no Brasil há 20 anos era impensável. Estou mentindo? Impensável. Impensável. Esse vinho é de uma qualidade... Isso aqui disputa com vinho de Bordeaux. É a Eu tô técnica falando da besteira. dupla poda. Disputou com vinho de Bordeaux e Incrível. ganhou uma medalha, Medalha de prata. Exato. Medalha de prata. É. Incrível. Por isso que eu enxergo aqui, o Marco é um visionário. Não, nós falamos isso lá. Ele enxergou primeiro, vocês viram lá os patinhos estavam andando. Quem chegou primeiro foi a sua Foi filha. a Maria. Foi a A Maria. Maria. A Maria te enxergou Mas não lá é? e viu os patinhos, o sol se abriu. Os 7 patinhos que ela viu lá É. foi as 7 castas de uva que a gente tem lá. Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Sauvignon Blanc, Merlot, Shiraz, Chardonnay e Viognier. Perfeito. São os 7 patinhos. Então, assim, por isso que vocês vão dominar o mundo, hein? Cara, vinho, fantástico. né? Que legal. Vinhaço, hein? Eu acho a vida... Vinhaço. Vinhaço. Não era mesmo? 20 anos atrás isso era Formidável, formidável. formidável. Fico muito feliz de vocês estarem aqui. E aprendendo isso, né? São técnicas, é isso, assim, também, que a gente... Eu tô quase virando lá uma garrafa depois, eu já parei de ser sommelier. Né? Você acha? Bom isso aí, hein? Mas, ó, esse negócio de Verdade, ficar degustando acabou no terceiro gole, entendeu? Depois você senta e bebe e É, aproveita. né? Ah, obrigado, pelo viu? amor Eu de sempre Deus. falo isso. Muito obrigado. Ó, pensa numa coisa. Eu preciso ter um pouquinho de concentração no comecinho, quando eu vou beber o vinho para pegar todas as características E dele. depois- E depois você vai para Nárnia. Vai, Sim. com certeza, você vai pra Mas tem Nárnia. uma coisa interessante, vocês não perguntaram, mas eu vou falar. Por favor. Uma das uvas que mais tem nesse vinho é a uva Syrah. Então, isso é importante você saber. Pega lá no aplicativo do seu celular, lá, pega aquela seção notas, por exemplo. Anota lá. É uma que uva de vinho que eu casca grossa, gostei? tá? Gostei do Syrah. Quando você chegar no supermercado, se tiver que escolher um vinho, você já lembra. Olha lá, vai lá, que vinho mesmo que eu gostei? Syrah. E assim você faz com as uvas
que você gosta. Quando tiver uma que você não gosta, você também faz. Você faz, pô, não vou comprar mais um sei lá o quê, um taná, porque taná para mim é muito, sei lá, tânico, muito amarrento. Uma dica tá? show de bola. Sério, e Cris, vocês imaginam como eu vou ficar metido agora? Como eu vou ficar metido quando eu tiver um jantar? Eu tiver um jantar e chamar uns amigos, ali uns casais, o jeito que eu vou fazer aqui o negócio... Não, e aqui, ó, metido. não é aqui. Nada, aqui, ó. O pessoal não vai Mas nem onde entender. você viu essa até que você falou, meu amigão? O pessoal não vai Christian, nem entender. Santa Maria. Olha... É que eu penso, se eu conseguir que tenha o desvio de septo rinite, todo mundo consegue. Mesmo quem tem desvio de septo rinite. E parabéns pela técnica. Muito legal. Eu imagino que todos que vão lá, todos que visitam, né, a vinícola, saem de lá maravilhados. Eu né? tenho essa experiência. Eu devo ter levado mais ou menos 60 grupos. Que pode ser de 2, 3 ou 4 pessoas que cabem no meu carro. Olha, se teve um que falou que achou mais ou menos, foi muito. Os outros 59 saíram maravilhados. Gente que nem você comentou, eu não levei nenhum estrangeiro, nunca, só brasileiro, mas de todas as partes do Brasil. E assim, todos saíram maravilhados. E elogiando o vinho, né? O dia que eu fui também eu degustei, mas eu não senti, acho que o tempo passa, né? Não senti que nem hoje, cara. Meu, fantástico. Então, na verdade, saem, né? Saem maravilhados. Saem todos maravilhados. Você sabe que tem uma coisa muito legal, que assim, eu esqueci de contar, mas eu vou contar agora, porque eu adoro história. Vamos sou a contadora de história. Tem umas coisas muito legais. Por exemplo, eu sou arquiteta, fiz arquitetura, né? Passei muitos anos sem trabalhar. Mas eu sempre tive a arquitetura em mim, mas eu dediquei a minha vida a cuidar dos filhos, tal. Trabalhava com meu marido, mas assim, naquela empresa, né, que depende um pouco de você, mas não completamente, e fiquei em casa. Quando eu precisei voltar a exercer arquitetura, foi muito bom. Foi muito bom. E aí, eu fiz a vinícola, né, aquele projeto é meu, e foi um projeto muito gostoso de fazer, né? Então, assim, o que eu digo para as pessoas a gente nunca é velho demais. Às vezes os sonhos demoram um pouquinho para se concretizar, mas eles vêm, né? Então, para as pessoas acreditarem naquilo que elas amam, porque as coisas vêm e quando elas fazem com amor, é isso que tem resultado. Nem que seja só para a gente, né? Aí uma outra questão é o seguinte, os vinhos lá, as uvas são plantadas lá. Hoje, a gente já planta lá, o ano que vem vai completar 20 anos. Muitos dos nossos funcionários têm cerca de 20 anos. Eles cresceram ali no Baú. 100% do pessoal que trabalha com a gente é do Baú. Quem não é do Baú é de São Bento. Tem 2, acho, de São Bento. Então, são pessoas que andaram ali no meio dos vinhedos, cortando caminho para a escola, alguém da família trabalhava, e hoje eles trabalham na vinícola. Então, assim, eles são a parte mais importante da vinícola. Então, assim, quando a gente fala de vitivinicultura, a gente está falando também de transformação local, porque você emprega as pessoas do lugar, você transforma o lugar. Quando esses meninos fazem lá a degustação, quando esses meninos fazem o passeio lá com os turistas, eles estão contando uma história que é deles. Eles vivem essa história. Então, eu acho que, às vezes, as pessoas perguntam, mas está funcionando, está dando certo, a que você atribui? É lógico que o período de trabalho não é pequeno, a gente está há muito tempo fazendo isso, mas a gente nunca fez sozinho, que foi o que você perguntou no início. Quem é essa equipe? Essa equipe é todo mundo que faz parte da nossa história, e faz parte de verdade mesmo. Então, somos assim, que nem uma engrenagem, onde ninguém é maior que ninguém, ninguém é melhor que ninguém, e que sem um dente ela não funciona direito. Então, acho muito legal isso. E é por isso que hoje a gente está aqui com esses irmãos maravilhosos aqui, idealizadores de vários projetos. Um abraço para o Marco, porque o Marco foi campeão. Marco, você conseguiu visualizar. Chegou no corretor lá, que era, né? Era primo? Meu corretor é o primo. Meu primo. E o primo faz o quê, o primo hoje? Ele é corretor, o Ricardo Assaf, daqui de Campos do Ricardo, nosso querido Ricardo, pô, um abração, Ricardo. Aí, de repente, já estava comprando e foi a melhor coisa. E eu vou te fazer agora a última pergunta. E a praia, onde ficou nisso? Então, dizem que tem um jeito de você ficar milionário tendo uma vinícola.
é você começar bilionário. Então, assim, Muito bem. então a gente está trabalhando e um dia... Ainda tem esse chegará projeto aí? esse projeto. Ainda tem esse projeto da praia? É fantástica essa frase. Célia, Christian, muito obrigado pela presença de vocês. Nossa, Eu sei por que a tudo, gente, uma aula. eu sei que a Fantástico. gente não conversou tudo o que queríamos, mas eu tenho certeza que os tribuneiros adoraram a nossa conversa aqui. Eu gostaria muito, gostei do nosso projetinho aí que a gente vai amadurecer, vamos alinhar e vamos junto nessa. Eu gostaria muito que vocês retornassem. Eu vejo um grande sucesso, assim, eu vejo resiliência, eu vejo amor pelo que faz, paixão pelo que faz. A tua colocação aqui de cada é com amor. Isso é amor. Isso é amor, né, tribuneiros? Então, assim, eu, em nome da equipe, em nome do Arnold Strass, que liga para eles, vamos lá, convida. Você sabe tal. desde quando eu conheço o Arnold? O Arnold e o Ivo? E a Desirê e a Dona Silvia? Desirê. Não me lembro quando eu não conhecia eles. Olha só. Você sabe que eu perguntei hoje, você sabe que eu falei que vocês vinham. Então, o doutor Ivan da AGEDEL, o advogado, o doutor Ivan da AGEDEL, falou, pô, eu estudei com a Celinha. Renato da Tomotec mandou um abraço. Renato falou, Celinho, o Christian, pô, eu estudei com ele. Então, assim, todas as pessoas que nós conversamos têm uma história com vocês. Somos jordanenses. Jordanenses. Somos todos jordanenses. Pô, naquela época, Campos do Jordão tinha 30 mil habitantes. Fantástico. Menos, né? Eu acho. Olha, Todo mundo se conhecia. Hoje tá maior, muito mas bacana. Cresceu. a gente ia pra escola junto. Que a gente legal. estava com um grupinho uma vez de umas 10 pessoas ali em São Paulo. E aí a gente estava lá consultando com uma pessoa e ele falou assim, não, mas vocês todos são de Campos? Somos, mas vocês todos estão aqui juntos? Sim. Mas quem que ficou lá? Muito bem. Essa foi boa. Tribuneiros, chegamos ao fim de mais um Tribuna Cast. Infelizmente, eu sei que vocês gostariam, como nós aqui, toda a equipe do Tribuna, estender esse assunto. Nós vamos aí, olha, nós vamos fechar a janelinha, mas nós vamos continuar com a degustação aqui dos vinhos aqui, viu? Só para deixar, colocar uma pontinha de inveja aí. E eu, obviamente, tribuneiros, agora vou fazer muito bonito quando eu tiver num jantar, entendeu? Quando eu tiver em algum restaurante, lá na vinícola, saber aí, aprender, né? Que foi uma lição pra gente. Aula aí, perfeita, vocês, uma aula perfeita, tendo aí a Célia e o Christian aqui da Vila Santa Maria, da nossa querida vinícola. Queridos, muito obrigado mais uma vez. Obrigado, retornem gente. Obrigado mesmo. sempre que quiserem. O TribunaCast tem as portas abertas para vocês. Muito obrigada. Tribuneiros, até próxima terça-feira às 19 horas, se Deus quiser. Um grande abraço. Tchau.